pode, com todos os impostos e tudo, a operação física, ter uma logística física, custar R$ 110 mais barato do que o jogo digital? Fala galera, beleza? Bans na área com o primeiro papo nerd do ano. E olha, deem uma olhadinha, olha as figuras que estão aqui comigo na bancada para falar de Nintendo, o atual momento da Nintendo no Brasil. Bom, então vamos dar um oi para essa galera que tá, esse povo bonito que tá aqui na bancada aqui comigo hoje. Vou seguir na ordem que tá na minha telinha aqui. O nosso grande e único jornalista, Pablo Miyazawa. Bem-vindo, meu querido. E aí, beleza, pessoal? Muito obrigado pelo convite. Desculpa aí os adiamentos, né, não é fácil, a gente tá ocupado aqui diariamente, dormindo pouco, mas é um prazer estar aqui com vocês para falar sobre, não o meu assunto favorito, mas o assunto que, permeia a minha vida há muito tempo já e que eu não consigo escapar. Não, isso aí você vai levar pro túmulo. Eu não queria te Nem desanimar, me não. fale, espero morrer, assim, quando a Nintendo fizer uns 200 anos, não, 300, sei lá quantos. E olha lá ainda, hein? É. E agora o nosso segundo convidado é ele que já participou do nosso quadro, nosso papo aqui, assim como o Pablo já participou do nosso podcast e hoje também volta para dar seu pitaco aqui a respeito da Nintendo no Brasil. Léo Gadioli, o nerd nintendista presente aqui no Bans Pod Nerd. Bem-vindo, meu querido. Legal demais poder estar aqui, né, de volta, dessa vez com o Pablo, né, inclusive, a gente tem que marcar de quando eu encontrar o Pablo pessoalmente, ele assinar as minhas Nintendo Worlds, né, porque Leva todas. é assim, você encontra Pablo Miyazawa em um evento, você não consegue ficar 5 minutos com ele, que vem alguém, já agarra ele, leva para outro lugar e É dá verdade. você só consegue dar "oi", é impressionante. Então, poder falar de Nintendo dos tempos atuais, de quem já tem experiência da Nintendo dos tempos antigos, pô, é precioso demais. Vai ser da hora. Com cerveja. Gente, para puxar esse assunto Nintendo aqui, bom, eu sou nostálgico pra cacete. Sou muito nostálgico. Então eu tenho que falar um pouquinho do passado. Eu preciso falar um pouquinho do passado porque é a época que eu cresci. Na época de Playtronic barra Gradiente, essa época aí. Eu queria começar, só pra gente entrar num ritmo e puxar essa nostalgia também de vocês. Começando com você, Léo. É, a Nintendo das antigas pra você, o que te remete aí à sua infância? Uma lembrança boa, pra gente começar numa vibe positiva aí. O que tem dessa época aí, Playtronic, Gradiente aí, que você pode dar um pitaco de coisa boa pra gente? Cara, eu acho que eu nunca vou esquecer, por exemplo, hoje é um dia chuvoso aqui no Rio, né, e eu nunca vou esquecer de quando eu passava as tardes de férias na casa do meu primo, e ele tinha um Super Nintendo, né. E eu Hum. lembro quando ele acabou de ganhar o Super Nintendo, que foi justamente nas férias que eu fui passar na casa dele, que era litoral e tal, e a gente ficou jogando o Super Mario Kart, o Donkey Kong Country e o Super Mario World. E assim, a gente não saía do quarto pra nada, sabe, aquilo parecia tão futurista, tão maravilhoso, tão mágico, sabe, a trilha sonora, aquela TV, e toda vez que eu lembro desse trio de jogos principalmente, dá um sentimento tão bom, né. Nossa, com Hoje em dia a certeza. gente tem consoles, assim, mais atuais, gráficos impressionantes, só que eles não conseguem preencher aquele sentimento, aquela nostalgia, aquela magia de uma época onde não existia internet, de uma época onde tudo era muito mais simples, e no meio dessa Uhum. simplicidade toda, parecia uma magia tão complexa, sabe, é demais, assim, Nossa, nunca vou esquecer. não, eu não esqueço também. É coisa de moleques. Eu tava, acho que sétima série, né, alguma coisa assim. Eu tava sentado, eu sempre fui da turma do fundão. O meu amigo da carteira da frente vira pra trás. Ô, chega aqui, fez eu baixar. Minha mãe comprou um Super Nintendo com Street Fighter. Saindo daqui, vamos pra casa. Rapaz, eu saí acho que era 11h30, vai, que seja meio-dia. Eu lembro que aquele dia eu cheguei em casa, era 8 horas da noite. Minha mãe ficou tão puta da vida comigo, que o moleque, É. moleque de tudo, foi pra casa do amigo, não avisou ninguém, foi jogar videogame. Só que a partir daí, que se meu amigo comprou Super Nintendo, é uma das épocas que eu mais vislumbrei Super Nintendo na minha vida até eu comprar o meu. Então eu guardo com muito carinho essa época de Super Nintendo, você dividir o controle ali no sofá da casa do seu amigo ou de casa mesmo. Machucar o dedo, né, no Uhum. no no Co cheio Colocar de a bolha. camiseta por cima, assim, do controle pra dar os Hadoukens da vida, então, ô época boa, cara, e isso eu quero
trago pra minha vida. Por isso que eu tenho toda a coleção de Street Fighter que você imaginar, tanto em videogame quanto no PC, eu tenho, né? E já que eu tô falando de nostalgia, passa a bola pra você, meu querido Pablo. Tem algo? Vai lá, mas antes, o que é, Léo, aí? Aqui o meu Street Fighter aqui até hoje, ó. Nossa, Surrado, ó. Tá vendo? Tá aí, ó. guarda numa redoma disso aí. É o Nostálgico. Você fim tinha do 13 fliperama. você tinha 13 anos quando você jogou o Street Fighter 2 pela primeira vez no Super NES, é isso? Não, eu tinha. Tava sétima série? Eu nasci. Vou falar, a gente vai falar de idade mesmo de novo. Sétima série é 13 anos. É, É isso aí. porque até então eu jogava só fliperama. Ou 12, né? Ou 12 Eu anos. acho que É, era, 12 ou porque eu 13, é. também tinha 13 anos quando eu joguei pela primeira vez o Street era Fighter o Old 2. Warrior ainda. É, Primeira mas eu versão. joguei, É. primeiro no fliperama, mas no Super Nintendo eu tinha 13 anos, porque foi o ano que lançou. Não, agora eu não lembro Você é se mais foi novo o que ano. eu. Não, eu sou mais novo, eu tenho. É, Tô bastante. com motor turbo 4.5 ainda, então. Ah, então tá. Então é Ma por ali, mas por ali. mas existe um delay, Pablo, porque, por exemplo, é o tempo que a pessoa jogou, não necessariamente foi quando lançou, né. É Claro, Aqui no exatamente isso Brasil aí. rolava muito isso, né. muito. Muito. Não, com certeza. Eu lembro muito bem porque, era a febre do Street Fighter 2 nos fliperamas, aqui em São Paulo, né, todo lugar que a gente ia tinha. Eu conheço amigos que repetiram de ano, naquele ano do lançamento, porque eles iam mais no fliperama do que para a escola, repetiram o primeiro colegial, oitava série, não foi o meu caso, mas, Olha aí. foi, bem impactante quando esse jogo saiu para um console doméstico, né, para sair para o Super Nintendo naquele momento em que o fliperama representava uma geração de videogame muito superior a qualquer coisa que a gente tinha em casa, e aí esse Street Fighter 2, basicamente ele era uma reprodução, perfeita, né, para os nossos olhares ali de criança, de adolescente, daquilo que a gente só via no fliperama e que tinha que ir até lá, pagar a Uhum. moedinha e tudo mais, então foi bem impressionante. O famoso troco do pão. É, nossa, eu vou até contar uma história aqui, tinha um fliperama muito famoso aqui no bairro da Vila Mariana, em São Paulo, e alguém descobriu que você podia burlar a máquina, colocando fichas de papel, ao invés de fichinhas compradas no fliperama. Então, tem uns amigos que passaram a tarde recortando fichinhas redondas de papel cartão, e levou um saco desses e distribuiu para todo mundo, e todo mundo conseguiu jogar a tarde inteira sem o dono do fliperama perceber. Então desculpa aí, dono do fliperama, da Rua Cubatão, né, eu não tenho nada a ver com isso, eu tô só reportando uma lembrança de mais de 30 e tantos anos atrás. Mas é engraçado, porque, assim, quando eu era bem criança, Nintendo no Brasil era aquela coisa, super rara, né, importada. Uhum. A gente começou a jogar Nintendo no Brasil por meio dos clones, né, do Phantom System, do Top Game, do Beat System, enfim. E eu joguei, bastante Super Nintendo naquele momento do lançamento nos Estados Unidos, né, em 91, e alguns amigos tinham trazido do Paraguai, outro trouxe dos Estados Unidos, já tinha jogado Super Famicom no ano anterior, mas foi o auge. E aí eu desencanei de videogame depois disso, né, em 92 eu já não estava mais tão interessado, o Ô, que é louco. bem, estranho, né, porque era um ano de efervescência dos 16 bits, a guerra dos Uhum. consoles, Super Nintendo com Mega Drive, né, o Game Boy bombando, e muita coisa boa de Nintendinho ainda saindo, só que eu descobri o rock. A MTV, Ótimo começou motivo. a bombar no Brasil, eu tinha finalmente uma TV UHF em casa, comecei a assistir MTV, comecei a ver aquele monte de clipe de banda, e aí surgiu o Nirvana, Não eu julgo. falei: "Que videogame o quê?", né, eu Não vendi o meu julgo. videogame, né, comprei um baixo, depois comprei uma guitarra, eu fiquei anos sem jogar videogame e olhando aquilo lá tudo de longe, assim, acho que eu contei essa história na newsletter algumas vezes inclusive, do Nintendistas. E aí, quando eu já estava bem desencanado de videogame, surge o meu emprego na Nintendo, né, eu vou Aí, trabalhar viu? na Playtronic. Então, assim, eu não consegui escapar, né, tipo, assim, eu Viu? Tá queria vendo? evitar os videogames, porque eu achava que era já um menino grande pra ficar jogando videogame, só que daí a vida profissional falou assim: "Não, tô aqui ó, trabalha aí, seu primeiro Karma isso aí. emprego ganhando bem, é trabalhando na Playtronic", ganhando bem entre aspas, né. É karma isso aí, tá vendo? É Falar karma, é mas por karma isso. isso estamos aqui hoje, né, É falando ca sobre isso. Positivíssimo, um karma muito positivo, Ou né. com certeza. Nossa, eu quero só ter karma desse tipo, tá? Infelizmente essas coisas não existem mais, né, ficam as lembranças aí, É. mas, por outro lado, hoje todas essas pessoas que comentam sobre Nintendo na internet,
aqui no Brasil, certamente são muito mais entendidas sobre o assunto do que eu era quando eu comecei a trabalhar, enquanto eu trabalhava lá mesmo, né, não tinha tanta informação assim, não tinha Ah, internet. mas mesmo assim, Paulo, tem gente, a gente tem acesso à informação, tá na cara, tem uma galera como o Léo aí, produz um conteúdo de qualidade e mesmo assim tem uns amigos, dá É, vontade de, olha, mas eu acho que a galera do bem, assim, quem, se preocupa em produzir conteúdo, principalmente sobre Nintendo no Brasil hoje em dia, sobre Nintendo, sobre os jogos, são herdeiros de alguma forma dessa geração, entendeu? Então, assim, eu pelo menos, quando eu converso com o Pablo, né, quando eu leio as newsletters lá do Trivela, quando eu converso, por exemplo, com o Igor Andrade, eu me sinto herdeiro uhum, dessa galera, entendeu? De poder estar ali falando de Nintendo com o pessoal nos eventos, nas lives, nos vídeos. Então isso é muito gostoso, sabe? Todo mundo herdou um pouco daquela geração, entendeu? A gente meio que transicionou, né, de uma geração analógica ali, sim. onde ler revista era o que existia de mais legal para poder se informar sobre os jogos, para os vídeos, né. Então é uma Cara, transi nem foi fa uma essa época de revista pra mim era fenomenal, porque eu assinava a Nintendo World, a Ação Games e a Super Game Power. Nossa, eu era, né, vidrado, adorava muito. E Não era pegando tão caro assim, né, não era, assinar não. 3 revistas era uma coisa que dava, né, assim. dava, É. dava. Todo mundo E que eu conhecia assinava alguma revista, nem que fosse história em quadrinhos, né. Mas acho que hoje isso é o equivalente ao quanto a gente gasta com serviço de streaming, né, não, com assinatura aí eu acho de que streaming sai até mais Uhum. caro. na É, ponta do sim. lápis, acho que sim, Né, certeza. porque era uma coisa prazerosa pra mim. Bom, sempre foi consumir conteúdo, né, porque eu jogo videogame e se eu pudesse, eu tinha todos os consoles, portátil, tinha tudo, gente. Assim, amo a Nintendo tá no meu coração, tem uma história muito particular, com a Nintendo, qualquer hora eu conto pra vocês, mas assim, se deixar eu ia tudo. Mas voltando aqui pro nosso tópico da Nintendo, teve uma época que ela ficou, vou botar entre aspas aqui, ausente do Brasil. Se me falha a memória, vocês que são melhores nisso do que eu. Acho que foi de 2015 a 2020 que ela ficou sem representação oficial aqui no Brasil. É, É, começando com você, Léo. Você como produtor de conteúdo, é, nessa época, assim, como que era correr atrás de notícias oficiais da Nintendo sem ter uma representação oficial? Era difícil, não era? Ou tanto faz, não era? Isso era É indiferente? É porque, assim, nessa época eu ainda não produzia conteúdo, né, então eu posso falar como fã em si, né. Nessa época, eu via a galera não aconteceu do nada, né, a Nintendo saiu do Brasil, mas o pessoal também não tinha um apelo muito grande pelos consoles daquela época da Nintendo. O Wii U, Sim, verdade. cara, ele foi uma coisa, assim, que só quem era muito entusiasta mesmo aqui no Brasil tinha. Então, assim, eu tinha o Wii U e 3DS. E o que a galera tinha era o 3DS. Porém, muita gente ainda nem havia migrado para o 3DS por conta da similaridade do portátil com o DS. Então, o que o pessoal tinha mesmo era o DS, mesmo nessa época da Hum. saída da Nintendo do Brasil, hein. E algumas pessoas tinham 3DS por conta de Pokémon X, principalmente. Então, quando a Nintendo saiu do Brasil, o baque para as pessoas, assim, hoje em dia romantizam: "Ah, que a Nintendo abandonou o brasileiro, que a Nintendo saiu do Brasil, deixou a gente na mão". É hipocrisia purinha, tá? Porque ninguém tinha o Wii U, cara. Hum, Ninguém tinha aquele console para reclamar que ficou sem suporte. Não foi à toa, assim, que saiu, né. E o 3DS continuou rolando o jogo, naquela época não tinha jogo em português nem nada, uhum. durante muito tempo, ainda continuou sendo comercializado o jogo, físico em lojas tipo Fnac, Saraiva e tal. Você ia até basicamente o final da vida do 3DS, você ainda conseguia comprar, fazer pré-venda desses jogos, tá. Então, como não Uhum. tinha idioma em português do Brasil, existe uma grande lenda, uma história mal contada de que a Nintendo abandonou o Brasil nessa época, tá. Não foi bem assim, ninguém ficou: É. "Ai meu Deus, e agora?". E outra coisa, nessa época a gente já tinha Nintendo Direct com o Iwata apresentando, desde Ai, o Wii U. saudades. Então como é que a gente se informava? A gente já se informava por conta dos canais oficiais da própria Nintendo, né, que eram através das apresentações oficiais, dos vídeos e tudo isso.
Então, essa saída da Nintendo do Brasil, o que que ela impactou de fato? Impactou a gente não passar pelo processo que outras plataformas passaram, de localizar os jogos mais rápido e de localizar os preços mais rápido, Não vamos entrar entendeu? nisso, não vamos entrar, porque olha. Exato. O baque real foi quando o Switch chegou e não quando o Wii U ainda estava na ativa, entendeu? Eu acho que nunca faltou informação, assim, de verdade pra galera. Mas vocês acham que era no caso, ô Pablo, eu queria ouvir sua opinião nisso. Como consumir informação verídica, digamos assim, sem uma representação oficial? Como que dá pra buscar essa informação? Só pra dar um apanhado melhor aí pra galera. Bom, acho que é preciso, esclarecer umas coisas aqui também, né. Eu já falei muito sobre isso nas reportagens aí que eu fiz ao longo dos anos e nas entrevistas, nas lives que eu participei com o Rodrigo Coelho, né, sobre, essa reclamação que as pessoas têm sobre a ausência da Nintendo no Brasil, não só essa oficial a partir de 2015, mas todo o período anterior, né, a década anterior da Nintendo, se você afirmar: "Ah, havia uma representação oficial do Brasil nessa época", eu tem amigos meus que trabalharam com a Nintendo nessa época e vão me xingar se eu falar isso aqui, mas assim, desculpa, pra mim representação oficial da Nintendo foi de 93 a 2003. Foi a presença da Nintendo, por meio da Playtronic e depois somente pela Gradiente, né, e não apenas porque eu trabalhei lá, mas é porque, de fato, a gente tinha o que a gente chamava de escritório da Nintendo no Uhum. Brasil, funcionários da Nintendo no Brasil, por mais que, a própria Nintendo of America considerasse a operação brasileira como uma operação de vendas e não uma operação oficial, né, as características da presença da Nintendo no Brasil naquela época são muito únicas para a gente chamar só de vendas, né. Os Uhum, cartuchos e os consoles eram fabricados em Manaus, né, não eram apenas embalados, né, com a embalagem, traduzida para o uhum, português. Chegou um momento na operação, lá por 1995, isso vocês vão saber muito bem no livro Nintendistas, né, que as peças chegavam todas separadas em Manaus para montagem dos consoles, do Super Nintendo e depois do Nintendo 64. Os cartuchos eram, montados aqui, os chips vinham todos separados, né. Então, assim, isso nunca aconteceu em lugar nenhum do mundo além do Brasil, né. Hoje, obviamente, a Nintendo fabrica os seus consoles em vários países, na China, e tal, mas naquele momento consoles da Nintendo eram fabricados só no Japão e no Brasil também, né. Então, assim, por mais que a Nintendo lá fora, americana, não desse muita bola para essa Nintendo que a gente tinha aqui no Brasil, ela era uma uma Sim. empresa real com funcionários que batiam no peito e vestiam a camisa: "Nós trabalhamos na Nintendo do Brasil". Ok, 2003 acabou a parceria com a Gradiente e a Nintendo passou a operar sozinha e daí ela optou por um esquema de distribuição por uma importadora, digamos assim, uma empresa, né, que gigante do Panamá, e fazia distribuição de produtos Nintendo para todos os países da América Latina. E aí o que que havia? Havia alguns representantes dessa empresa aqui, né, inclusive eles estão entrevistados no livro Nintendistas, né, que cuidavam de toda essa parte de conversar com os pontos de venda, com o varejo, né, criar os canais de distribuição aqui no Brasil e criar eventos em lojas, campeonatos, eventuais lançamentos e tudo mais. Mas era uma operação mais ou menos de formiguinha, digamos assim, uhum, né, porque realmente não tinha um braço e a Nintendo não estava investindo para Uhum. construir mais um escritório aqui no Brasil. Não, eles colocavam todo o trabalho nas mãos dessas poucas pessoas que fizeram a operação girar por muito tempo. Nessa época, os caras que trabalhavam na Nintendo of America vinham para cá nos eventos, para reforçar: "Ó, o que a gente tem aqui é uma operação oficial, nós que estamos colocando esses videogames aí nas mãos de vocês por meio da Latamel", e tudo mais, mas não era de fato aquilo que a gente lembrava de antes, que Uhum. era realmente a Nintendo tinha um escritório na Berrini, aqui em São Paulo, né, com dezenas de funcionários e tudo mais. Então tudo o que aconteceu depois que a Gradiente saiu de cena e ficou só a Nintendo operando dessa forma, foi um trabalho, assim, que é muito legal, é incrível se você for pensar que isso foi feito por tão poucas pessoas, que lançou o Wii aqui no Brasil, de certa forma até próximo da data de lançamento oficial, que colocou os jogos nas lojas, que começou a fazer um monte de ações que fizeram as pessoas terem a sensação de que a Nintendo nunca tinha saído do Brasil, né, e uhum. isso foi diminuindo aos poucos até chegar em 2015, né, que a gente pode atribuir isso ao fracasso do Wii U também, né, que não valia mais a pena, a Nintendo estava passando um momento de aperto,
Então eles apenas oficializaram uma coisa que, na verdade, né, grosso modo, não é tão diferente do que, se tornou, né, assim, eles não estavam aqui já. Estavam trabalhando aqui por meio de algumas pessoas que eles contrataram para trabalhar aqui, né, que fizeram um excelente trabalho, mas eles não estavam aqui. E com essa volta deles em 2020 oficial, eu continuo achando que eles não estão aqui. Porque eles não estão aqui, eles É, estão eles mesmo, né, eles criaram uma empresa aqui no Brasil, né, que opera para eles, os negócios, a distribuição dos consoles, a importação e tal, mas a as cartas continuam sendo dadas pela Nintendo of America, aqui no Brasil, né. Então, assim, dizer que eles voltaram voltaram do que exatamente, né? Para Não, mim voltar seria se realmente eles escolhessem uma empresa brasileira para fazer a representação de novo, ou se eles falassem: "Não, a gente vai abrir um escritório da Nintendo aí no Brasil, concordo. oficialmente, vamos é, contratar um country manager da Nintendo e não de uma outra empresa", né. sim. Então, assim, é preciso entender a história da empresa aqui, para saber que a gente nunca mais vai ter aquilo que a gente teve, Hã. e que aquilo que a gente teve foi grandioso. Foi Hum. grandioso porque foi não apenas responsável, por essa parte histórica, né, "Uau, o Brasil fabricou consoles e cartuchos nos anos 90 no meio da Amazônia, que incrível", mas porque possibilitou formar o que hoje a gente chama de nintendismo no Brasil. Pessoas como É. vocês foram abastecidas e cresceram quando crianças e adolescentes com a ideia de que a Nintendo estava aqui no Brasil, era uma empresa ativa, operante, né, primeiro por meio da Playtronic, depois Nintendo by Gradiente, os produtos estavam em todas as lojas, tinha comercial na televisão, Nossa, tinha revista oficial rolando, não entendo alinhada nada. rolando. Pô, então É, isso sim era Nintendo no Brasil, né. não, Então eu fico até, assim, pensando: "Pô, o pessoal que reclamou em 2015, Hum. coitados, ele aí, ó, essa Guia maravilhosa, do jogo Majora's Mask em Ah, português by isso aí, Gradiente. tá Então lá. traduzido isso pelo aqui Eduardo era Trivela, Nintendo, isso é, era Nintendo em português, né, Eduardo isso era Trivela que Nintendo no fez isso Brasil. aí. É É, o tri foi do Isso é Trivela? lindo. não, Trivela que traduziu tudo que você leu de Playtronic, Legal tudo que demais. tem nos manuais, qualquer coisa foi ele que fez. Então, assim, finalizando o meu ponto de vista, né, e eu vou tentar expressar isso ao máximo por meio das entrevistas do livro Nintendistas, é mostrar que o que a gente teve foi uma coisa realmente especial, que faz o nintendismo brasileiro ser especial em relação ao nintendismo de qualquer lugar do mundo. Porque realmente a gente foi tratado aqui, naquela época, nos anos 90, começo dos anos 2000, de um jeito que acho que, eh hoje parece um absurdo, parece uma coisa muito incrível, principalmente se você for ver a maneira como a Nintendo nos trata hoje, Hum, né, que é isso, eles fazem eventos? Fazem, eles lançam simultaneamente Switch 2? Claro, tem assessoria de imprensa aqui? Tem, né, tem produtos em todas as lojas e tudo mais. Cara, mas não tem ninguém aqui, não tem um funcionário da Nintendo aqui no Brasil. é. Tem O empresas que cuidam dos interesses da Nintendo que vocês nem sabem os nomes. Vai Mas assim, saber. aí eu também tenho que fazer um parêntese que o que me parece é que o modelo de negócio globalmente mudou, Sim. sabe, porque qual que era a minha comparação? A minha comparação de quando eu queria que a Nintendo voltasse para o Brasil, por exemplo, eu fui, eh, subgerente da livraria Saraiva, aqui no Rio, e antes a Saraiva tinha uma operação muito grande de jogos Nintendo, né, e era, assim, era gigantesco. E quando a Nintendo saiu, a operação PlayStation, na época PlayStation 4 em alta, aquilo era maravilhoso, né. Então, o que eu via de PlayStation e Xbox no Brasil, a presença deles no Brasil, você chegava numa loja, cara, tinha um promotor da Sony, Hum. usando a roupa da Sony ali, com um mostruário, e aí você jogava PlayStation de graça, e os jogos eram mais baratos, os exclusivos do que eram os third parties, e você falava: "Nossa, que legal ter a Sony no Brasil". Podia ter a Nintendo assim também, e não tinha. Uhum. Agora não. Agora você vê que, por exemplo, a Sony tirou a operação toda do Brasil. Ficou a operação PlayStation. Não, a operação PlayStation vai continuar, mas não tem. Você não vê PlayStation Hum. em evento, você não vê jogo PlayStation mais barato do que o third party, você não chega numa Mu loja, lojas americanas, por exemplo, loja de mídia física, e vê um promotor de PlayStation. Então, assim, a operação, a forma, o modelo de negócio globalmente mudou. Eu Mudou. eu acho que até por concordo. conta cara, anos 90, anos 2000, as coisas funcionavam de uma forma totalmente diferente, né. É outro Então tipo acho de que pelo produto, né. fato o fato de não ter essa necessidade de ter uma operação consolidada,
sabe, assim, tipo, de você falar: "Ah, vou botar uma pessoa da Nintendo, diretamente da Nintendo, pra trabalhar". Eu acho que a gente não tem isso mais, mas eu acho que nenhum outro lugar do mundo tem também. Não tem. Quer dizer, tem, né, existe escritório Nintendo da Europa e tudo É, mais, mas era o que já foi estruturado há muito tempo, né, E é, Nintendo da ficou, né? Europa, Nintendo dos Estados Unidos, é. Nintendo do Japão. O restante todo, eu não sei se existe em algum outro lugar, mas não tem uma subsidiária real, né. Não, não tem. E realmente, é engraçado, você mencionou a Sony, né, a Sony demorou tanto para oficializar a sua operação, sendo que a Sony já existia aqui no Brasil, fabricando, vendendo televisão, Sim. vendendo aparelho de som, Walkman, Discman, essas coisas, mas PlayStation mesmo, eles só tiveram coragem de lançar no Brasil em 2008, 2009, né, que, Uhum, assim, mais de uma década depois do lançamento do primeiro PlayStation. Então, sim. assim, eles já tinham operação aqui. Mas vender consoles oficialmente, eles não faziam justamente porque achavam que não valia a pena, porque a pirataria já tinha tomado conta, que eles não iam ganhar, muito com isso e tudo mais, já tinha uma base instalada ali, que não justificava lançar console, eles tinham que ganhar dinheiro com o jogo, e por aí vai. Microsoft, mesma coisa, já tinha uma operação de Windows, de Office aqui no Brasil antes de Uhum, lançar o Xbox No 360 em Xbox. 2005, sendo que eles nem lançaram o primeiro Xbox aqui no Brasil, sendo que eles já tinham uma operação aqui, né. A construção da operação Nintendo no Brasil nos anos 90, ela veio do zero, né, não existia nada aqui, e foi, é uma história bem interessante, porque ela envolve a Nintendo do Japão, a Nintendo dos Estados Unidos e anos de negociações com várias empresas que operavam no Brasil, e várias questões estruturais que têm muito a ver com o jeito que o Brasil faz negócio, com a política uhum. brasileira, né, que são muito únicas do Brasil, mas concordo com você, é o tipo de coisa que também tem muito a ver com a época, com os anos 90, tem muito a ver com o tipo de produto que você vendia naquela época, né, não existia internet, então um demonstrador na loja era muito necessário, para a pessoa ver o Hum. que diabos é o Super Nintendo, por que que é melhor do que o Mega Drive, É. etcétera, né, fazia A sentido. briga. Eu fiz esse porém, porque hoje em dia, para o consumidor, para o gamer em si, o que vai fazer diferença não é a Nintendo de fato ter alguém da própria empresa atuando, ou ter um escritório na Paulista. O que vai fazer diferença é o cara chegar numa loja e ele vê jogo Nintendo na prateleira, ele vê o jogo principalmente com um valor decente que o brasileiro possa pagar, o que ainda não aconteceu, mas ter jogo em português do Brasil, chegar, por exemplo, num evento tipo CCXP, uma Gamescom, uma BGS, e você vê a Nintendo lá, sendo que a PlayStation e o Xbox não tá. Então, assim, isso abraça para o fã e óbvio, né, jogos em português do Brasil. Eu sei que isso está mais para frente na pauta, mas a gente ter jogos em português localizados no nosso idioma, eu acho que é a forma mais próxima da gente sentir que a Nintendo tá olhando ali pelo brasileiro, né, porque é uma coisa que para a Nintendo é extremamente recente. Eu sei que nos anos 90, 2000, a gente teve alguns casos, assim, que a gente pode chamar até de isolados, sei lá, teve Shadow Man e outros jogos, foi bem raro, Raríssimo, né, sim, sim. Uhum. raríssimo, mas assim, eu acho que para as Aí, ó. pessoas isso. Hoje vai ser, eu tenho a minha coleção, eu tenho várias aqui também, aqui, ó. Deixa eu te encontrar só, pra ver se não vai ficar a tarde Tô com toda, uma assim, dó na do Pablo. Nintendo World. Mas Vai ó ficar com dor no pulso. Bom, É. você falou uma coisa bem legal, assim, que me faz pensar, né, eu falo muito do ponto de vista do jornalista, né, que, por exemplo, depende, de um contato direto, né, para conseguir fazer reportagens, dependo de um acesso, que eu, como editor da revista oficial da Nintendo, tinha, né, um privilégio mesmo de receber as coisas antes, o nosso acesso pela Gradiente facilitava muito, então a gente realmente tinha todos os recursos de imagens que a gente precisava na época, tinha jogos adiantados, né. A nossa relação construída com a Nintendo of America permitiu, como revista Nintendo World, entrevistar o Shigeru Miyamoto em Demais. 2005, né, isso foi um convite direto da Nintendo of Nossa. America para cá, não tinha mais Gradiente na jogada e a gente conseguiu isso. Então, do ponto de vista do editor, do jornalista, é lógico que eu vou dizer que naquela época a gente tinha a Nintendo muito mais próxima, né. Uhum. Hoje, existe, essa distância geográfica, digamos assim, mas você está certíssimo, né, a gente nunca viu tanto Nintendo por aí, né, é Exato. Nintendo em evento, é Nintendo em loja, é Em Nintendo shopping, fazendo né. coisa em shoppings Porra. e Meu, principalmente, essa coisa do jogo em português, o jogo localizado, que as pessoas acham que era uma coisa simples, que podia ter sido feita muito antes, sabendo como a Nintendo funciona, como ela opera nesse mercado há mais de 50 anos, 40 anos, sendo uma super controladora com as suas coisas, fazendo tudo ela mesma, Uhum. internamente, não usa terceirizado para fazer coisa, então demorou tanto para o pessoal lá
departamento de marketing da Nintendo falar: "Vamos finalmente começar a contratar umas pessoas aqui para conseguir fazer a tradução e a localização dos produtos para o mercado brasileiro e não para o mercado latino-americano". Isso aí é um processo longo, né, vocês sabem, tão bem quanto eu, a Nintendo é uma empresa que raramente demite pessoas. No Sim. Uhum. Japão, nos Estados Unidos e para contratar gente nova, quão difícil é, E né. Então, assim, eu converso com o Bill Van Zyl, o diretor de marketing e vice-presidente de marketing e vendas há muito tempo, né, conheço ele desde 2008, e essa questão: "E aí, quando a gente vai ver jogo em português?" A cada ano ele fazia essa uhum. resposta: "Não, a gente está vendo, a gente está construindo, tenham paciência". Até que agora é isso, a gente tem o último Zelda em português, né, A o gente Breath of teve the Kirby Wild. Riders dublado em português do Não, Brasil, narrado pelo dublador do Seu Madruga. Foi uma coisa, Cara, assim, de foi explodir a ótimo. não, é cabeça, sabe. Foi loucura. Mas ótimo. mas é o que você falou, Pablo, por exemplo, se a gente acompanha, por exemplo, no Twitter, toda vez que abre uma vaga de tradutor, bilíngue, e todas as vagas são para um escritório lá em Washington, em Redmond, e tá a galera trabalhando lá, localizando os jogos lá em Lá. Washington para chegar aqui em português pra São gente, não tem uma funcionários da operação Nintendo. aqui, né. É. É. Não, não é E fácil conseguir isso, sabe, assim, hoje é tudo muito fácil, né, todo mundo fala: "Ah, mas é fácil fazer isso, né, qualquer pessoa vai lá, hackeia jogos, legenda séries, né, tudo muito fácil. Por que que a Nintendo não fazia isso antes, tal?". Pensando que é uma empresa centenária, uma empresa japonesa, com um monte de burocracias, que é difícil entender certas coisas. Então, e assim, a Nintendo passou aqui um tempão oficialmente, daí passou um tempão aqui jogando, sempre reclamando que era muito caro lançar as coisas uhum. no Brasil, que dava prejuízo, que era difícil fazer negócio no Brasil, saindo do Brasil, assim, oficialmente e tudo mais, e agora voltando e com esse monte de iniciativas, uma resposta para isso é: pô, lógico, ele sabe o potencial que tem isso aqui, ele sabe Uhum. Eu o que acho, é um concordo. nintendista, ele E sabe o público que eles têm, que eles construíram, e sabe que qualquer coisa que vender, que pôr para vender aqui, vai vender. Ter E por outro retorno, lado, também é isso. uma abertura deles para pensar assim: a gente chegou num teto aqui nos Estados Unidos e no Japão. Se a gente não expandir para esses mercados "emergentes", entre aspas, pô, mas tem o Brasil, a gente já sabe muito bem o mas que que e eu é, a gente já concordo muito com isso que o Léo falou, dessa inversão, dessa virada de chave, que tipo, ele deu o exemplo da PlayStation, que hoje você não vê mais nada de PlayStation, em compensação com a Nintendo. Aqui, né, na época eu estava no interior de São Paulo, eu estava lá em Ribeirão Preto, meu, eu confesso que, assim, eu tirei fotos, assim, que eu nunca tinha visto, né, nunca tinha presenciado, acho que é a melhor maneira. Outdoors em Ribeirão Preto, nos shoppings, nas escadas rolantes, tudo sobre Nintendo, cara. E isso foi muito gratificante. O que me leva a um ponto agora que o Pablo comentou um pouquinho sobre esse início de retorno, digamos, da Nintendo aqui. É, que se me falha a memória aí, começou em 2020, né? E depois, né, que esse retorno um pouco lento, participando de algum evento aqui, vendendo uma coisinha ali através de terceiros, mas voltou. A pergunta que eu faço pra vocês é: vocês mudariam algo nessa estratégia? Foi uma estratégia de retorno acertada, Léo? Você acha que foi? Ou poderia ter vindo mais com o pé na porta e Assi a vamos. assim, Porque, assim, eu o Switch, meu primeiro Switch, não foi Day One, né? A gente sabe do tempo que ficou pra ser lançado aqui, mas veio. Eu eu considero acho uma vitória. sim, mas, assim, né, se comparado à PlayStation, por exemplo, né, que foi lançar o PlayStation 3 aqui, né, é que a memória da galera é assim, eu tenho uma lacuna muito grande, as pessoas falam como se PlayStation 1 tivesse chego aqui, cheio de jogo exclusivo da Sony, né, que nem existia, né, e Pior. tudo em português do Brasil. Mas eu acompanhando de perto, sabe, tipo, o fim da era Wii U e o início da era Switch, eu acho que também marcou não só uma nova era, o novo relacionamento da Nintendo com o Brasil, mas também uma nova era pra Nintendo. Assim, não foi algo que estava acontecendo exclusivamente no Brasil, esse Uhum. desapego da Nintendo do Brasil. Isso aconteceu em outros mercados, a gente estava passando por um console que de fato foi um grande fracasso comercial, onde a Nintendo errou muito, inclusive em marketing, tudo. E a gente também estava passando por uma época onde as empresas estavam colocando muitos produtos físicos ou digitais muito à frente do seu tempo. Tipo assim, o Windows 8, se fosse lançado hoje em dia, não ia causar um espanto tão grande
quando ele foi lançado, né? Tipo, tudo ícone, tudo toque na tela. As Uhum. pessoas ainda estavam tentando forçar aquela tecnologia. Tanto é que o Wii U, ele basicamente foi um protótipo de fato do que é o Switch deu certo e é isso. Agora, o momento da Nintendo, essa transição da Nintendo, a saída da Nintendo, você tinha até falado sobre, informação oficial, né, como é que a gente pegava informação oficial. A última Nintendo World, ela saiu em abril de 2017. Então a gente, já tinha Switch, entendeu? Tipo assim, a última Nintendo World, assim, a última informação que você podia ter oficialmente ali, dentro do Brasil, da revista, foi quando o Nintendo Switch chegou. Então, assim, aquela saída, o fim da Nintendo World parecia assim: "Agora a Nintendo não vem mesmo. Os caras estão cancelando até a revista". Eu lembro que muita gente, quando saiu o Switch e eu comentava, falava sobre o Switch, as pessoas já tinham aquela visão de que o último console da Nintendo era o Nintendo Wii. "Ah, mas a Nintendo não faliu lá no É, Nintendo Wii? Ainda lançou escutei a muito Nintendo ainda isso. lança console?". Então, assim, existia no consciente geral, assim, de muita gente, que a Nintendo nem o Wii U nem existia mais, sabe. Então, esse retorno da Nintendo para o Brasil, ele aconteceu meio que em pílulas. A chegada da Nintendo, ela veio depois de muito movimento de fã. Eu lembro que o Coelho organizou um movimento chamado Queremos Nintendo. E os Sim. próprios criadores de conteúdo, eu lembro que eu acompanhava o Coelho nessa época, o Coelho tinha tipo 80.000 inscritos, sabe? O Coelho era metade Japão, metade Nintendo, né? Aí tinha aqui no Brasil o Digplay também e tal, também. O canal do Dig era tipo nessa faixa de cento e poucos mil inscritos. Meu canal tava bem no comecinho. E aí eu lembro que a gente organizou um evento aqui, eu chamei o Dig e chamei a galera do Zelda Day, a galera do Nintendo Boy, o pessoal do Street Pass, que se organizava no shopping, e mais uma turminha, assim, que era bem fã da Nintendo, e a gente conseguiu fazer um evento gratuito dentro de um shopping, que foi o Shopping Boulevard aqui no Rio de Janeiro, e, para tentar acumular coisas para mandar num PowerPoint, alguma coisa assim pra Nintendo, falar: "Olha só, os fãs querem que a Nintendo volte pro Brasil", sabe, junto com aquele movimento inteiro. E quando a Nintendo voltou para o Brasil, né, em 2020, eles fizeram o Nintendo Switch Shopping Tour. E o primeiro Nintendo Switch Shopping Tour foi exatamente nesse shopping, que não era um shopping grande, não era um shopping assim, tipo, nossa, assim, chamava atenção, mas foi o primeiro evento da Nintendo oficial no Brasil, aqui no Rio de Janeiro, quando ela retornou. E o que que a gente tinha quando aquilo ali aconteceu? Isso é super curioso, né, Pablo? Isso me deixou, tipo, até hoje eu fico encucado com isso, inclusive porque a Nintendo fez o evento e roubaram a televisão da Nintendo no stand Pior. desse shopping, né. E aí, eu penso que desde esse evento, desde esse Nintendo Switch Shopping Tour que a Nintendo fez quando ela voltou oficialmente para o Brasil, a gente cresceu em operação de uma forma lenta, mas estrutural. Cara, a Nintendo ela não voltou de uma pancada só, sabe, tipo, mas a gente conseguiu ver os consoles começarem a chegar à prateleira, o preço do Uhum. console cair drasticamente do que estava sendo praticado. A gente tinha um cenário onde as pessoas cobravam R$ 700 num jogo de Nintendo Switch no Mercado Livre, e todos os grandes influenciadores falavam, como se fosse de uma forma oficial, que a Nintendo cobrava R$ 700 nos jogos no Brasil, por conta de um preço do mercado cinza. Grandes canais, grandes influenciadores espalharam essas desinformações. Foi um período que até hoje afeta a galera. Então tem muita gente que é hater da Nintendo por conta de um monte de Hum. coisa mal contada que grandes influenciadores falaram na época que a Nintendo não estava no Brasil, entendeu? Assim, principalmente gente que é mais consolista, digamos assim, né, que Sim. era Não. PlayStation, Xbox. Nintendo não entrava numa discussão, era como se assim: "A Nintendo não conta". Então, essa estruturação da Nintendo aqui no Brasil, ela começou com console, depois a gente passou a receber jogo, e foi pingado. Só que toda vez que pingava, não parava mais de pingar. Lançou jogo em português do Brasil, lançou jogo físico, agora os próximos lançamentos estão vindo físicos, sabe? Por exemplo, localizou o primeiro jogo, eventualmente de 3 em 3 meses tem um jogo localizado. Aí agora a gente chegou num ponto que basicamente todo jogo que tá saindo é localizado, mas demorou para acontecer. Lançou o console atrasado, mas agora a gente recebe Day One, inclusive edições comemorativas. Tipo, eles lançaram o Zelda, o Nintendo Switch OLED do Zelda e o Lite aqui no Brasil também.
sabe. Então, tipo assim, a gente ainda não tem Amiibo, né, a gente ainda não tem brinde de My Nintendo, falta muita coisa, real. Só que foi acontecendo uma estruturação, Ah, aos vê a pouquinhos. questão do Switch 2 mesmo, a questão do Switch 2 aqui no Day One pra gente. Cara, quando eu vi isso, eu comemorei. Sim, Eu comemorei muito, né? Por isso que eu fiz esse questionamento pra vocês, justamente pra gente chegar nesse ponto. Porque, assim, na minha visão, é, mudou a estratégia de novo. Só que mudou porque eles estão preparados, né? É isso que você falou, Léo. Mesmo que ainda tem muita coisa pra melhorar, o preparo nesse primeiro momento do lançamento do Switch 2, pra mim fez a total diferença pro sucesso que teve desse lançamento, né? Porque baseado no, né, me corrijam aí se eu estiver falando alguma besteira, mas baseado na pesquisa que eu fiz aqui, eu considero um sucesso o lançamento do Switch 2 aqui no Brasil, visto que eles mudaram a estratégia. Agora, falta aquilo que a gente estava falando lá no início. Falta, senhor Pablo, aquilo que todo fã de Nintendo atualmente quer, localização de preços também. Ah, mas isso aí você vai esperar sentado, viu. Deixa eu falar só uma coisa aqui, Uhum. vocês comentaram aí sobre, o fim da Nintendo World em 2017, coincidindo com o lançamento do Switch, né. É interessante falar isso. Nessa época, cara, eu não estava mais lá, né, mas eu estava envolvido de alguma forma. A revista Nintendo World, havia muito tempo, não tinha nada a ver com a Nintendo of America, né. já Ela era. apenas era feita aqui, Uhum. e os caras meio que deixaram o pessoal da editora, né, no caso a Tambor, né, o André Forastieri, a equipe dele, deixaram eles fazer a revista. Na verdade, não tinha mais nenhuma ingerência, não aprovavam nada, assim, é uma coisa assim do tipo: "Ó, a gente não tá mais aí, mas se quiser continuar fazendo, façam", né. Foi uma coisa meio até de vista grossa mesmo. Então, Uhum. a o fato da revista parar de ser publicada naquele momento, na verdade a revista já tinha parado, né. Já. Meses antes, e ela voltou nessa edição especial aí, que é a última edição de todas, para aproveitar, né, afinal um console novo chegando, então lança-se uma revista, mas a verdade é que a revista já tinha acabado, fazia um tempo já, porque até o interesse da própria Nintendo of America em ter a revista aqui, já não existia mais. E o interessante é que por muitos anos, eh o único veículo, a única coisa oficial de Nintendo no Brasil, na percepção do público, era a Nintendo World ainda, né, Uhum. porque não tinha, realmente isso que eu falei, tinham poucos eventos, pouca presença, e daí em 2015 os caras saem, e a Nintendo World lá saindo, né, então assim, de certa forma, pra Nintendo of America era uma ótima jogada manter a Nintendo World, rolando, sempre ajudar em nada, né, mas também sem atrapalhar, deixa a Nintendo World rolar, porque afinal, a gente não Uhum. tá aí, mas pelo menos tem alguém, falando em nome da gente e tal, eles não se preocupavam muito, né. Agora, essa questão do preço, né, eu fiz uma reportagem recentemente para o jornal Valor Econômico, justamente por conta do lançamento do Switch 2 no Brasil. Eu fui até o evento, eu entrevistei o Bill Van Zyl lá, conversei bastante com ele sobre isso, e na reportagem eu fiz essa avaliação aí de preço, né, tentando entender, mas espera aí, videogame está realmente mais caro hoje ou tudo está mais caro hoje? Né. E Uhum. a gente tem que lembrar, como eram as coisas, antigamente, para a gente colocar em contexto, né. Então, assim, anos 80, não existia Nintendo no Brasil. Se você queria jogar Nintendo oficial, alguém tinha que trazer do Paraguai ou de Miami ou da Disney, enfim, né, não tinha, e o dólar era uma fortuna, então na conversão, é óbvio que, eh, seria mais caro, se o videogame tivesse no Brasil, por conta de impostos, tal, mas ainda assim, não era para todo mundo. Anos 90, Playtronic lança aqui primeiro o Super Nintendo e depois o Nintendo 64, quase praticamente simultaneamente, né. O valor do Nintendo 64 aqui no Brasil, se eu não me engano, na época, R$ 600, tá. E se você coloca na ponta do lápis em 96, fazendo a conversão do dólar pra época, era bastante. Assim, tipo, era Alguns salários mínimos, né. É. Muitos, assim, pensa aí em mais de $600, tá, $700 e tudo mais, né. GameCube, quando saiu aqui no Brasil, foi mais caro ainda, até porque ele saiu um ano atrasado, a Gradiente já estava saindo fora da operação Nintendo, e lançou só por lançar mesmo, e lançou num preço que toda a imprensa na época falou assim: "Sério? Vocês estão lançando há um ano depois por esse preço?", né.
Então, eu acho que a gente não é que a gente está mal acostumado hoje, né, mas, a gente precisa colocar em contexto e entender que Nintendo nunca foi barato. Nintendo Nunca. nunca foi barato. Nunca Uhum. foi barato aqui, e se foi barato lá fora, era muito mais porque e é isso muita gente me falou durante essa reportagem, pessoas lá de fora, né, não brasileiros, mas executivos gringos falaram assim: "Gente, os videogames têm o mesmo preço há muito tempo. Faz muito tempo que jogo premium é $50, $60, né, tinha que aumentar em algum momento. Lembrando que a gente passou por uma pandemia que encareceu Uhum. tudo, né, a maioria dos insumos, né, para se fabricar videogame virou uma coisa muito rara, tanto que a gente teve falta de PlayStation durante a Teve. pandemia, tal. Os Uhum. videogames são caros sim, porque eles são mais, eh, trabalhosos, né. Os jogos, daí tem essa desculpa, né, que muitas empresas estão dando, o próprio Nintendo falou: os jogos custam mais caro para fazer. A gente gasta mais pessoas, mais tempo, mais horas, e a gente precisa de retorno a isso. Não dá para fazer um Zelda em 3 anos, né. A gente vai demorar 7 anos para fazer um jogo novo de Zelda, sei lá quanto, e isso aí é uma força de trabalho X, que vai gastar muito mais. Então, assim, os preços hoje estão caros para os norte-americanos. Eles estão achando um absurdo pagar $80, está todo mundo com medo de ter que pagar $100 no GTA 6, né. Quais empresas vão também superar esse valor dos $80? Então, assim, videogame tá Tá caro caro. para todo mundo, no mundo inteiro hoje, como nunca esteve. Então é óbvio que seria caro aqui. A gente tem um problema de cadeia de impostos em cascata aqui no Brasil, né, videogame sendo taxado de um jeito que todo mundo concorda que não deveria ser, tal, Uhum. mas nada tira o fato de que videogame no Brasil sempre foi caro quando lançado e vendido oficialmente, e Nintendo não fica atrás. Nintendo sempre foi Exato. mais caro, Só que né, Ah, então cai na vertente de memória fraca do povo também, porque não. na hora de as reclamar, pessoas não viveram essa só época, não reclama sabem de quanto Nintendo. custava um videogame, né. Não, a gente viveu uma época em que você não as locadoras faziam muito sucesso, porque ninguém conseguia comprar um jogo. Eu É, lembro que Nintendo 64, o meu Nintendo 64, eu tinha o meu Nintendo 64, Mario 64, Banjo-Kazooie, e era isso. E todos os outros jogos que eu joguei no meu 64, ou era emprestado de um amigo, ou sexta-feira eu tinha que estar cedinho lá na fila da locadora para poder Tamo junto. alugar o jogo e jogar. Mas dentro dessa questão de preço, por exemplo, eu fui acho que o criador de conteúdo mais polêmico no lançamento do Switch 2. Porque, eh, assim, eu até tive um certo atrito com relacionamento com a equipe da Nintendo aqui no Brasil. Eu nem Pra você ter uma ideia, eu nem fui convidado para o evento de lançamento do Nintendo Switch 2. poxa, Então, assim, por quê? Porque eu fiz um vídeo criticando o valor do console no lançamento. Cara, o console chegou no Brasil custando R$ 4.799 com o Mario Kart. O Mario Kart custando R$ 500, algo que nunca tinha acontecido com nenhum outro jogo. E assim, eu entendo que em algum momento o preço do jogo ele vai aumentar, mas virou uma referência de $80 e nenhum outro jogo da própria Nintendo custa $80 até hoje. Nem de nenhuma empresa. Então, assim, o fato do Mario Kart custar $80, custar R$ 500, até hoje é argumento para muita gente falar que não compra a Nintendo, porque os jogos da Nintendo custam R$ 500, sendo que um único jogo da Nintendo, até hoje, custa R$ 500, nenhum outro. E você também não consegue achar uma justificativa do porquê um jogo como Mario Kart Road custa R$ 500, custa $80, e todos os outros, por exemplo, como Donkey Kong Bonanza, que é um jogo que tem dublagem em português do Brasil e tudo, custa 70. Você não consegue achar, precisa ter uma lógica. Então, assim, muita gente na base de fãs me criticou, muita gente entendeu, óbvio, e muita gente só se aproveitou ali para poder fazer barulho, porque não gostava da Nintendo em si. Hum. Porém, o que eu falei naquele lançamento do console se concretizou. O que eu falei foi: "Cara, esse é um preço de lançamento que, se você converter, você paga 2 Nintendo Switch, não um só, pelo valor que ele é praticado. Daqui a 6 meses vai estar R$ 1.000 mais barato. Compra daqui a 6 meses, não compra agora. Agora não tá valendo a pena comprar não. Pra jogar Mario Kart, espera 6 meses e compra R$ 1.000 mais barato". Quando chegou na Black Friday, tinha Nintendo Switch 2 sendo vendido por R$ 3.400. Aí. Então, assim,
é ser realista. Assim, eu errei muito no processo, tá? Como criador de conteúdo, eu sei que eu errei muito no processo, mas também porque tem uma parte de o youtuber, ele não tem uma responsabilidade 100% jornalística de quando você vai escrever dar uma entrevista pra uma grande mídia, nem nada. Você tá falando ali no seu canal como fã também. Sim. Então, o sentimento de fã que ficou ouvindo o Bill Van Zyl falando em várias entrevistas que estava buscando as melhores oportunidades para trazer um preço mais acessível, cara, eu não esperava que fosse barato. Só que não esperava Não, que fosse não isso, né? tão caro. Eu Mas também ó, não consegui enxergar, Pablo, o porquê de ser tão caro. Tanto é que agora, se você for comprar, entra num site. Só para eu concluir essa história de precificação e tudo, para a gente colocar num cenário real. Não um cenário do que falam e não um cenário do que a Nintendo diz que cobra. Se você quiser comprar um Nintendo Switch 2 no Brasil, você entra num grupo de promoções grande, seja o Nintendo Barato, lá do Coelho, o Ofertas Nintendo, do Daniel Ren, ou qualquer outro grupo de achadinhos. Você só não paga R$ 3.500 no Nintendo Switch brasileiro se você não tiver paciência de esperar uma oferta legal ao longo de uma semana. Você não precisa ficar Uhum. esperando um mês, 2 não, tá? Fora que a galera ainda compra por 3.000, 3.100, 3.200 esses modelos de Taiwan, por exemplo, nesses modelos de Hong Kong e tal. Que não muda nada, só tomada. Essa que é a real. Só vai mudar o modelo de tomada ali, o adaptador de tomada. E com relação a jogo e mídia física, a gente está num momento onde os jogos da Nintendo custam US$ 70, todos. Mario Kart, US$ 80, ninguém sabe por quê, tá? Mas todos os outros da Nintendo custam US$ 70. A precificação desses jogos na eShop da Nintendo é: Mario Kart custa R$ 500, todos os outros jogos que custam US$ 70 lá fora custam R$ 440 aqui dentro. Porém, os jogos Third Party, que são lançados por US$ 70 em todas as outras plataformas, chegam custando na faixa de R$ 350 e às vezes até menos, como no caso agora de Resident Evil Hacking, que está chegando a R$ 339 no Day One. Então, assim, na própria loja da Nintendo Brasil, um jogo third party que custa US$ 70 custa R$ 339 e um jogo da Nintendo que também custa US$ 70 lá fora para o americano custa R$ 440 para o Sim. brasileiro. converte isso pro dólar de hoje, 5,29. A gente tá pagando mais barato que os gringos. Não, tudo bem, mas olha só. Não, lógico que não, pô. Sim, pô. US$ 70 vezes 5,29 dá quanto? Olha só, Mais de R$ 350. olha Fora só. que US$ 70 é o preço sem imposto. Isso que Então, eu ia comentar. US$ 70 convertido num dólar de R$ 5,28 real brasileiro dá R$ 370. Mas O não é preço 70 que eles pagam, hein, eles pagam 70 mais o imposto estadual, tá. Então tá, o imposto da Califórnia é 8,25%. Então um jogo de US$ 70 não custa US$ 70, o cara vai pagar 75 e tá. 76. Isso deveria Ó, acontecer na operação de logística de jogo físico. O que me deixa, assim, encucado, Pablo, é que se você entrar num site, não precisa ser nem loja de promoção nem nada. Se eu for comprar um jogo mídia física no Brasil, que tem uma logística e que, por motivos óbvios, parece que deveria custar mais caro do que o digital, eu pago R$ 350 num jogo de Switch 2 em mídia física, que custa R$ 440 na eShop. E eu não tô falando de quando passa um tempo não, é na pré-venda, é no lançamento. Saiu o Kirby Riders, eu consigo comprar ele por R$ 350, mídia física na pré-venda, enquanto ele está sendo comercializado por R$ 440 na loja da Nintendo. É por isso a briga da precificação. Todo mundo que tem Nintendo do Brasil, quem tem, compra mídia física e sabe que os preços não são muito diferentes do que é praticado no PlayStation. O cara que tem PlayStation 5 vai pagar a mesma coisa na mídia física do que quem tem Nintendo Switch 2. Mas para o público geral, que não é fã, que não tá dentro da bolha, que não tem console, bate o olho na eShop, vê o jogo custando R$ 440 e fala: isso é impraticável. Entendeu o porquê dessa briga por localização sim, de preço? é Porque o uma preço de fato não está localizado, não está certo isso. cara, a verdade é a seguinte, por muito tempo, Nintendo, no Brasil, foi considerado um artigo de luxo, muito porque, a pirataria do PlayStation era tão abundante,
E não é que não havia pirataria para Nintendo, havia, né, mas assim, existe uma percepção, eu acho que muito dessa geração que cresceu no final dos anos 90, começo dos anos 2000, que videogame, Nintendo é pra gente rica. Até por não ter, uma pirataria tão abundante, né, o PlayStation 2 virou essa coisa tão popular no Brasil por conta dos CDzinhos vendidos no camelô, O eh DVD, né, era é. fácil Sim. de E aí piratear. pra mim, eu trabalhava na Nintendo World, existia, assim, por mais a gente sabia que o nosso público não era uma elite, porque muita gente comprava a Nintendo World sem ter os videogames, só sonhando, lendo os detonados como se Uhum, fosse, assistir um gameplay, querendo uhum. imaginar como é que era aquele jogo que ele não ia poder ter, né. Ao mesmo tempo, esses videogames estavam nas lojas, podiam ser comprados à prestação, em 10 vezes sem juros, né, mas eram caros também. E PlayStation não havia, mas era aquela coisa, era videogame chipado, era CD pirata e tudo mais. Cria-se aí uma percepção de que Nintendo é coisa de playboy. E então, isso carrega-se há muito tempo. Então quem é nintendista, quem, joga há muito tempo, não é que está acostumado a pagar mais caro, mas sabe que, de fato, é um produto "premium", entre aspas, né, não tem pirataria, assim, tão evidente, né, os jogos são diferentes, eles valem mais, porque eles duram mais, né, toda essa coisa que faz o nintendista ser nintendista, de certa forma, faz a gente, não é que a gente passa pano pra Nintendo, mas assim, pô, a gente sabe que custa caro. É que o custo de vida está muito alto, e a gente nunca tinha visto, por exemplo, um jogo de videogame custar mais de 400 dinheiros, né. Assim, pensando em qualquer moeda, vigente na época. Pô, 400 dinheiros é muito. Eu vou dar um exemplo aqui, histórico para vocês, que eu vivi, porque afinal eu estava lá, que foi a época do Nintendo 64, lançando jogos simultaneamente. Vamos pegar o GoldenEye 007, um jogo de Nintendo 64 que vendeu muito no Brasil. Eu ia falar do Zelda, mas o Zelda já tinha saído pra Nintendo World. Então, assim, GoldenEye 007, eu estava lá, quando chegou o primeiro cartucho, eu fui acho que a primeira ou a segunda pessoa a jogar GoldenEye no Brasil, né, legal pra caramba, tal. O jogo chega nas lojas, acho que é agosto de 97, por R$ 129. Eu perguntei aqui para o meu amigo ChatGPT quanto equivalia, quanto era em dólar, R$ 129 em agosto de 97. Na verdade, acho que eu até perguntei errado aqui. Eh, em agosto de 1997, não, R$ 109 em dólar, em eh, cara, Agora fiquei curioso. é que foi um momento de estouro, né, do dólar, mas assim, em agosto de 97, R$ 129 valiam aproximadamente $118. Caramba, caro pra caramba, né. O GoldenEye foi lançado lá fora, nos Estados Unidos, por $69, $70. Esse era o preço padrão de first party do Nintendo 64. Então a gente pagava aqui o jogo oficial, né, lá fora eles pagavam $70 e aqui a gente pagava 129. Aquele momento, quem podia viajar e tal, era óbvio que valia mais a pena comprar o jogo lá fora. Uhum. Né, porque ia pagar $70, com imposto, tal, convertido, né, vezes 1, não sei quanto, ia dar, sei lá, uns R$ 100, uma coisa assim, sendo que aqui no Brasil era 129. Pô, valia a pena. Chegou um momento, anos depois, que não valia mais a pena comprar jogo da Nintendo fora do Brasil. Quando eu viajava pra E3 e tal, vamos lá comprar os jogos, assim, pô, mas pondo aqui na ponta do lápis, né, o dólar a 3 para 1, não sei o quê, não vale a pena, cara, Uhum. comprar o que está sendo vendido aqui, porque o brasileiro acaba sendo mais barato. E aí, salta pra 2025, eu estou entrevistando o Bill, e a gente está falando sobre o preço do Switch 2 na entrevista, e ele me fala: "Esse preço aí, você pode ter certeza, a gente fez todas as contas possível, enxugamos tudo, para conseguir chegar nesse valor que a gente está cobrando pelo Switch 2". Daí eu fui fazer essas contas, né, baseado aí na ideia das cascatas de impostos, essas coisas todas. De fato, se fosse exercer, o que sempre foi feito aqui no Brasil, todos os impostos de direito, esse Switch 2 tinha que ser bem mais caro. Eles subsidiaram, bastante. Eu Olha, não sei de que pote eles tiraram o dinheiro para "vamos vender Switch 2, vamos ter volume, a gente tem uma meta alta até o final do ano fiscal, e a gente precisa vender". Se a gente colocar o preço que realmente a gente deveria cobrar, para
bater todos os impostos, equivalente ao preço que a gente está cobrando aqui nos Estados Unidos para o consumidor norte-americano, ninguém vai comprar. Vamos segurar um pouco esse preço e a gente dá um jeito aqui, aperta aqui, eles podem apertar, vamos comer essa margem aqui. Então, assim, foi caro. Podia ser mais caro, se eles Uhum. simplesmente não, quisessem se preocupar e lançar porque era assim que era, na época da Playtronic, e acreditem, os videogames saíam Sim. caros, porque senão não valia a pena pra Gradiente lançar as coisas aqui, porque a Nintendo não aliviava, ela Era muito vendia mais o pra caro. Era. ela vendia pra Nintendo como se a Nintendo fosse a Best Buy. Uhum. Ela passava os produtos da Nintendo americana para o Brasil, para vender aqui, como se a gente fosse um varejo. A margem é pequena, tal, então, assim, não adiantava pra Nintendo brasileira insistir muito, tinha que vender muito jogo, para valer a pena, para a conta É, fechar no fim do dia, porque e não fechava. Tanto que, na medida em que os jogos foram vendendo menos aqui no Brasil, né, o Nintendo 64 acabou não vendendo tanto jogo, porque era impossível vender mais barato que aquilo, né, jogos de lançamento, lógico, eles iam baixando de preço, né, então um jogo que foi lançado a R$ 129, um ano e meio depois estava a R$ 99, que ainda era caro para a realidade do brasileiro, só que a gente não se uhum. lembra disso, porque a nossa moeda estava forte naquela época, né, não sei, não vão lembrar o que que era o dólar 1,5 para 1, É. sabe, uma coisa Uhum. louca, né, É. lógico, depois deu uma estourada, tal, né, tanto que foi aí que a Nintendo no Brasil deu uma, estremecida, porque a relação ficou pior ainda, né, o dólar ficou Sim. caro, daí o produto ficou mais caro ainda, e ia ter que colocar no preço do consumidor, e aí a operação seria inviável, e foi o que acabou acontecendo. Tudo isso para dizer que a gente sempre pagou caro aqui, eh, porque existe esse problema aí de cadeia de impostos, que realmente é uma conta muito difícil de fazer. E você vai entrevistar, conversar com qualquer executivo que está há 30 anos trabalhando no Brasil, eles vão falar: "É, realmente é isso, não tem muito o que fazer", a não ser que a empresa coma da própria margem, deixe de ganhar. Então, eu acredito, daí pensando em estratégia, que a Nintendo of America olha para o Brasil e fala assim: "A gente tem que fazer volume lá, a gente tem que vender console pra caramba, a gente sabe a realidade, a gente sabe como o dólar tá caro. Se a gente for lançar o preço que a gente realmente tem que lançar, não vai dar, a gente vai ter que perder um pouco aqui". Cara, eu tô pensando aqui agora, eu concordo com as 2 visões, assim, bem distintas de vocês dois. Só que agora, vendo a minha visão aqui de consumidor, o que o que me faria pagar, né, o X dinheiros aí, era para ter algum benefício. Eu acredito que agora, não digo abriu a porteira, né, mas eu acredito que agora, no mínimo, essa questão de localização vai ficar mais acessível, né. Isso é opinião particular minha, tá. Você diz localização de preço? Não, de pra português brasileiro nos jogos. Não, eu acho que, É assim, quer vender no Brasil, chegou num ponto em que você vai ter que botar em português, senão não é vende. Por exemplo, é isso que eu ia falar. É Zelda Tears exatamente of the isso. Kingdom Switch 2 Edition. Tá em português do Brasil. A pessoa vai comprar. Hyrule Warriors Age of Imprisonment. Foi produzido pela Koei Tecmo, nem coloco uma responsabilidade direta na Nintendo nessa operação, tá, de estar em inglês. A É Koei Tecmo nunca exatamente traduziu isso, Léo. nada, mas tá em inglês, não vão comprar, E entendeu? Não vão comprar, então, porque se eu tô você vendo com pode visão do jogar Zelda em consumidor. português, O que me você não levaria, vai assim, comprar, algum sabe, você não benefício? Qual o compra. benefício, entre aspas, que poderia num primeiro momento me suprir? A localização em português, brasileiro. Então, assim, eu não vejo outra saída, né? Isso minha visão de leigo, minha visão de consumidor, só para deixar claro aqui, pessoal. Eu não vejo outra saída a não ser trazer esse benefício, que não é benefícios, é o mínimo que a empresa acho que poderia fazer, mas vamos É. tratar como benefício, trazer cada vez mais esses benefícios para o público, para a pessoa Pra ter um. estimular, Exato, para falar assim, ó, pelo menos tá caro, tá? Eu sei que tá caro, gostaria. Justificar, né. Mas, exato, poderia ter um pouco Não, melhor de justificativa. mas mas eles fazem isso mas na e no muito bem discurso feito, deles. muito bem feito. A localização que a Nintendo faz, se você joga um jogo localizado em português do Brasil, não é ser consolista, mas você não encontra uma localização nesse nível em nenhum jogo PlayStation, nenhum jogo que você vai encontrar na Steam, nenhum indie, vai ter uma localização tão cuidadosa, sabe. Você tem uma noção de que você chega lá nos Gorons, os Gorons estão assando uma pedra em formato de pernil. O nome da pedra se chama Pedril. Cara, a localização É é ótimo. assim, você tá jogando um Mario Party, aí tem um biscoito com a cara do Boo, ele se chama Bulacha.
A localização da Nintendo é uma coisa que te faz sorrir, sabe? Tipo assim, a Zelda, o rei de Hyrule manda prender a Zelda. Um soldado vira pro outro e fala: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Cara, Mas a localização é uma coisa de você aplaudir de pé, sabe? A localização da Nintendo, ela tá num nível assim, tipo, que você fala, cara, a Nintendo acertou como ninguém poderia acertar nisso. Você mostra como que a Nintendo tem um carinho. Você tem noção da empresa colocar o dublador do Seu Madruga pra narrar um jogo do Kirby, sabe? Poderia ser qualquer outra pessoa. O Kirby ele nem é tão aclamado aqui, mas eles tiveram cuidado de colocar um dublador que já é assim aclamado pelo público brasileiro. esse Chaves faz mais cuidado é sucesso muito no Brasil do bacana. que no restante do mundo todo. Então a gente sente isso. A única questão que eu falo agora, e assim, ouvindo o que o Pablo explicou, e sim, é uma explicação que faz a gente ter uma noção melhor sobre essa questão de preço, de localização, de impostos e tudo, e do porquê que o preço chega nesse ponto e tal. Mas isso bate de frente, por exemplo, ó, Animal Crossing New Horizons, um que ainda não está localizado e tal, ele acabou de receber uma versão Nintendo Switch 2, tá? Aqui, ó, o bom dessa câmera é que ela foca bem rápido. Tá aqui. Esse aqui é o grupo do Nintendo barato do Coelho. Nem é merchan, mas já sendo merchan. O jogo custa R$ 440 na eShop do Nintendo Switch. Só que ele está sendo praticado por R$ 331 no Nintendo barato, mídia física oficial, na Amazon Brasil, R$ 331 se você pagar no Pix. Sendo que, Pix é à vista, né, e tal. Sendo que se você comprar na loja da Nintendo, você não pode parcelar nem nada, você tem que passar no crédito à vista, e ele custa R$ 440, que é uma diferença de R$ 110. Então, assim, como é que pode, com todos os impostos e tudo, a operação física, ter uma logística física, custar R$ 110 mais barato do que o jogo digital? E se isso é algo que está acontecendo há muito tempo. E o que está acontecendo? Está vendendo muito jogo físico e a galera que tem um console mesmo quase não está consumindo digital. Essa questão de cobrar tão caro por um produto digital, é uma coisa que não entra na cabeça de muita gente e não é Uhum, só, dentro dos videogames, né, é uma coisa muito maluca, mas nos videogames isso fica mais acentuado, né. Vende-se essa facilidade, né, de você não ter que se deslocar a uma loja, né, e também existe essa mentalidade hoje do mercado de simplesmente transformar tudo em bits e bytes, né, e uhum, ignorar que as pessoas gostam de guardar coisas em casa, né, mas também existe essa tendência aí global, né, os espaços são menores, as pessoas estão se desapegando, assim como existe também uma tendência de pessoas querendo retomar, essa cultura de guardar, de ter coleção, por isso que o colecionismo está tão pesado, no mundo inteiro, né. Então assim, existe, acho que, todas as indústrias de entretenimento estão meio assim: "Tá, mas que o consumidor quer?". Porque a gente tinha, por exemplo, discos de vinil que trocamos por CDs, e as pessoas desencanaram dos CDs e pararam de comprar, porque todo mundo começou a baixar MP3 e tudo mais, e hoje ninguém mais tem disco, é tudo streaming. Mas existe aí um monte de gente comprando disco de vinil, encarecendo pra caramba esse mercado, né, que fez, várias gravadoras falar: "Não, a gente tem que lançar quase tudo que a gente tem de importante em vinil também, porque vai ter um monte de maluco que vai comprar", uhum. né. Então game é um troço complexo, porque ao mesmo tempo em que, a gente reclama dos jogos digitais, pô, a GameStop fechou lá fora, né, eles Uhum. estão vendendo criptomoeda, sei lá, o que eles estão fazendo, não estão mais no mercado de loja de videogame, de fato, né. No Brasil tem um monte de loja, assim, tal, mas assim, o mercado como um todo, as big techs, as grandes empresas, elas querem mais é isso, digitalizar tudo para Uhum. Até diminuir os seus gastos, tal, e coloca até na Pra bunda do consumidor. controlar, né, porque, assim, a partir do momento que Também. você só tem aquela forma de comprar o preço, ela controla o preço. Agora se o jogo ele é comercializado em mídia física pela Amazon, pela Magazine Luiza, pela Shopee, então existe uma concorrência e jogo em estoque. Então é muito mais fácil ter uma promoção real ou aquele preço ser mais em conta do que, tipo, igual PlayStation mesmo, né, gente. PlayStation, as pessoas falam assim: "Não, mas PlayStation é mais barato". Ele é mais barato na mídia física também. Se você entrar na loja da PlayStation para comprar, é o mesmo cenário que a gente tá falando aqui da Hum, Nintendo, tá? Cara, e É tem muito outra mais caro. questão aí que eu você não tocou, que eu acho que vale a concordo. pena só resvalar, tá, porque a gente já tá estourando aí todos os temas, que é essa questão da do produto digital, o qual basicamente a gente não possui, né.
E É. console sendo lançado só com versão digital. Sim. Graças a Deus a Nintendo ainda não entrou nessa. Mas Sem assim, me várias deitou. empresas falam assim: "Não, você não tem o jogo, você tem a licença para Cara, jogá-lo, isso é e um você não absurdo. possui isso, né, você tem aqui a permissão para jogar", né, e a gente já ouviu muitos casos aí de várias coisas, então assim, eh tem uma onda, né, principalmente lá nos Estados Unidos, que eu acompanho muito canal gringo, dos caras falando: "Gente, a gente tem que continuar comprando coisas, porque vai chegar um momento em que a gente não vai mais ter nada, vai ser tudo, autorização, licença", e já tá rolando isso com filme, né, vão atrás dos filmes em DVD e Blu-ray, porque uma hora o streaming vai lá e vai tirar o filme favorito que você tem, então você tem a ilusão de que tem um Uhum. monte de coisa, sendo que você de fato não tem, né. Se Não você quer jogar tem. uma coisa Não, offline, por exemplo, você isso é quer jogar uma fato. coisa antiga, você não tem. Você não tem, Uhum. você depende da internet, você depende da licença, você depende da empresa, estar boazinha e querer manter o jogo ali naquela biblioteca, né. Então assim, existe um risco de um apagamento de memória e ao mesmo tempo existe cada vez mais controle por parte das empresas que fabricam videogame, né, de tirar, as nossas opções e limitar a gente. Então, assim, eu sou contra jogo digital, sempre fui, né, porque existe essa coisa muito é ótimo, na verdade, né, "Ah, puta, saiu jogo novo, vou baixar", né, "Ó, comprei na Steam, ó, aqui no Xbox, na PlayStation Plus, no Switch", né, assim, legal, mas assim, e o espaço que eu tenho que ter disponível para salvar essas coisas todas? Todo Isso é. jogo de PlayStation que eu Sim. baixo, eu tenho que deletar 2, né. Putz, Caramba. saiu Ghost of ok, ótimo, então o que que eu vou deletar aqui? 4 jogos, porque não cabe, porque essa porra tem 100 gigas, né, e Pablo, isso só vai aumentar, Vai. né, então hoje assim hoje eu baixei Olha hoje lá. foi lançado Final Fantasy VII Remake. Eu baixei ele no Nintendo Switch, o Nintendo Switch 2. O Nintendo Switch 2 tem 256 gigas de armazenamento, o jogo tem 90 Olha gigas. lá. eu acho que ainda é pouco, né, assim, a gente só tá, assim, então assim, é uma facilidade falsa que eles vendem para você, né. Fora todo o aspecto cultural de você ir a uma loja e olhar, e escolher, e colocar aquilo na sua estante depois, e poder Uhum. emprestar para o amiguinho. Eu já falei, sou nostálgico, eu amo isso aí, gente. Isso não é nostalgia, Nossa. isso é bom senso, sabe. Eles Uhum. estão tirando das nossas mãos Uhum. uma parte muito importante de todo o processo, de toda essa cultura que é o videogame. E ótimo jogar com meus amigos do mundo inteiro na minha casa, eu tenho um monte de exemplos incríveis, né, de como jogar online é incrível, porque conecta pessoas que moram em fusos horários diferentes e tal. Mas, pô, tô com um jogo novo aí, de Nintendo, queria muito que você jogasse, cara. Puta, mas só tenho digital. Ou então, eu tenho um jogo incrível de PlayStation 5 que eu quero emprestar para o meu amigo, mas ele só tem o console digital. E tá, você não vou poder te emprestar, Uhum. infelizmente. Como é que faz pra gente jogar? "Ah, tem o online e tal", mas que graça, cara. Na verdade, assim, eu perdi muito jogo já emprestando para as pessoas. Então, ter jogos digitais significa que eu posso ter a desculpa de falar: "Puta, não dá pra te emprestar esse, cara. Esse Mata a tá O pessoa dentro se do não meu me devolver. console". É. Eu A Nintendo agora tem 2 sistemas que aí nisso eu acho que é uma prática legal, pelo menos, né. Você tem o Game Share, eu posso compartilhar o sim, jogo tendo isso uma única cópia, igual era no Nintendo DS, né, então com um único jogo, às isso foi vezes eu jogo com bacana. 4 pessoas, eu posso alguns jogos de Switch 2 a pessoa consegue jogar comigo para 2 mesmo se ela tiver um Switch 1 e não um Switch 2, e você pode emprestar os cartões de jogos virtuais. Então assim, E se a pessoa estiver dentro do meu grupo família, que cabem até 8 pessoas, eu posso emprestar para qualquer outra pessoa desse grupo família, ou se a pessoa dentro da minha casa estiver na mesma rede ali, conseguir emparelhar o videogame comigo, eu também posso emprestar para ela. e Isso é muito isso é muito maneiro. Eu empresto bacana. os jogos para minha esposa, eu compro o jogo, empresto para minha esposa joga no videogame dela, no perfil dela, não no meu perfil. Eu não estou emprestando a conta, eu estou emprestando O jo só a informação digital, a licença. Ela fica com a licença emprestada, quando eu empresto para ela, eu não posso usar. Ela tem que jogar, terminou de jogar, ela me devolve o jogo digital através de um processo que é rapidinho, tipo segundos. Você clica ali, devolve meu jogo digital e aí sim eu posso abrir com o meu perfil para jogar. Então, assim, essas coisas elas precisam continuar isso existindo, mas acho que o maior é a medo é fechar a loja e você não ter mais acesso, Não sabe? aconteceu Acho isso que com o 3DS, não foi? ah, mas você ainda pode baixar tudo. Ainda Assim, você pode? não você não pode comprar. Até o Wii hoje em dia, se você entrar no Wii, tudo que você comprou, você baixa. Você não consegue baixar comprar nada novo, entendeu? Tudo que você Mas uhum. comprou, você você ainda consegue baixa e você baixar. vai ter eternamente aquilo que você baixou, É, aquilo que o que você você comprou e baixou. comprou é seu. Por Pra exemplo, no jo Wii U, eu ainda consigo entrar lá e baixar tudo que eu comprei.
Eu só não consigo comprar nada novo, Claro, porque saiu Uhum. de do entendeu? ar. Tá lá E ainda. e Até quando ninguém sabe, entendeu? gente, Mas ainda tá lá. a gente tá indo pro nosso encerramento aqui. Tem algo que a gente tá aqui, a gente se exalta, a gente fala, mas uma coisa é fato, assim, a nossa, vou falar paixão, porque, né, cada um tem os seus motivos, porque curte Nintendo, o Léo tem o dele, o Pablo trabalhou, daí a gente fica buzinando na orelha do Pablo por causa de Nintendo, acaba gostando também, né, Pablo? Oh, Mas, assim, isso é uma coisa muito gratificante pra gente. O que me leva agora à minha última pergunta pro senhor Pablo. São duas, na verdade, Pablo. Eu prometo estar encerrando. É, da onde surgiu a ideia nintendistas, cara? Eu preciso te perguntar isso. Eu preciso te perguntar isso, porque, pra mim, como fã, e vocês proporem um projeto de tamanha magnitude, pra mim, cara, é fazer é fazer parte da história. Então, da onde que tua veio foto isso, tá cara? lá, tua foto tá no livro, né. Ah, Eu é. mesmo coloquei ali. Bom, eu já falei, expliquei essa história bastante, né, e cada hora que eu explico eu encontro um motivo, a mais para explicar, por que que a gente está fazendo agora um livro para contar essa história. Bom, tem motivos óbvios aí, né, eu sou um jornalista que gosta de contar histórias, eu sou muito preocupado com, história, com como as coisas aconteceram. Eu tenho, uma posição privilegiada de ter sido uma testemunha ocular de muita coisa, né, eu estava lá, ainda que meu cargo, não fosse, grande, muito pelo contrário, né, eu estava acho que no ali embaixo na cadeia alimentar da Nintendo no Brasil, quando eu comecei a trabalhar Essa foi lá, boa. mas eu vi muita coisa acontecendo e eu ainda tenho contato com boa parte das pessoas que estiveram lá comigo, e algumas das pessoas muito importantes dessa trajetória da Nintendo no Brasil, estão com uma idade avançada já, né, então é melhor ouvir essas histórias antes que elas se percam, né, mas nunca foi, algo assim, no meu coração essencial, assim, contar essa história. Muito porque, sem falsa modéstia, eu não achava que haveria gente interessada nisso. Eu sempre pensei que: "Ah, legal, pô", eu sempre contava como eu trabalhava na Playtronic, eu atendia telefone na Powerline, como é que foi a primeira entrevista com o Miyamoto, como é que era fazer a Nintendo Road. Beleza, eu achava que era uma coisa que agradava a mim e 3 pessoas que estavam ali perto ouvindo a história. Eu comecei a participar de lives com o Rodrigo Coelho, né, encontrei com ele pela primeira vez em 2019, a gente ficou muito amigo, e aí a gente sempre trocando. E durante a pandemia, muito tempo livre aqui em casa, eu comecei a resgatar umas coisas que eu tinha, que eu ainda tenho nos meus armários, né, fita de vídeo, que eu levava a minha filmadora para todo lugar, filmadora analógica ainda, que eu levava Oh, na bons E3, tempos. que eu levava na editora Conrad para filmar a gente fazendo as coisas. Eu levei em todas as E3 que eu fui, a minha câmera, tal, e as fitas estão aqui, tudo guardado. Daí eu comecei a falar isso pro Coelho, eu falei: "Ó Coelho, eu tenho isso, tal, olha isso aqui". Daí eu mostrei para ele, ele falou: "Nossa, espera aí, mostra mais". Daí eu comecei a mostrar, né, eu conversando com o Satoru Iwata, a Olha entrevista isso. na íntegra do Miyamoto, que eu achei que eu tinha Caramba. perdido, tal. Ele falou: "Meu, isso é ouro, você não sabe como as pessoas queriam ver isso". Muita gente, eu falei: "Ninguém quer ver isso". Ele falou: "Não", ele começou a me convencer, começou a encher meu saco. Daí durante a pandemia a gente Obrigado, resolveu Coelho. fazer uma live. A gente queria fazer uma super live durante a pandemia, né, que seria o equivalente ao Nintendistas, se fosse uma live, né, ou seja, vamos contar toda a história, vamos convidar um monte de pessoas que estão dispostas a lembrar histórias, vamos mostrar uns trechos eh, desses vídeos perdidos e é isso aí. E aí no fim das contas, o evento acabou não rolando, a Nintendo ia patrocinar e desistiu, não sei, a gente falou: "Bom, que pena, tal". Ele Cornos. falou: "Não, mas, cara, isso é ouro, a gente precisa fazer alguma coisa com isso". Só que daí fomos desenvolvendo a história, daí eu pensei: "Cara, eu acho que isso pode render uma revista". A gente pensou em fazer uma revista, uma edição especial da Nintendo Road, só que a gente não podia mais chamar de Nintendo Road, né, porque Hum. afinal a revista não existe mais, tal, mas a gente pode contar sobre a Nintendo Road, mas, pô, uma revista, tal, não sei o quê, o negócio acabou virando, Evoluiu. evoluiu, virou um livro, a gente resolveu fazer, livro, mas de maneira alguma ele teria essa ambição que ele tem agora, né, de contar tanta coisa, de ter tantos personagens, de ter tantas páginas, de ser esse artigo de luxo.
Então, quando a gente lançou a campanha Nintendistas em novembro de 2024, e parece que faz muito tempo, né, mas para mim, parece muito mais, porque eu tenho vivido em torno disso desde então, na verdade antes, mas assim, 100% nintendistas desde essa época, a gente não esperava o retorno que a gente teria, de verdade, assim, porque a gente sabia que para o negócio valer a pena, não estou falando nem do ponto de vista financeiro, mas para a gente não ter prejuízo, o negócio não poderia ser barato, né. A gente pensou: "Quantas pessoas estão dispostas a gastar R$ 300 num livro?", né, sendo que, tudo bem, livro hoje virou um artigo de luxo. Você vai Luxo, na livraria, concordo. você não gasta menos de R$ 100 num lançamento. Mas, pô, R$ 90, sei lá, mas um livro grande, capa dura, quantas pessoas e eu tinha total descrença que a gente pudesse atingir muita gente. Eu pensei que ou a gente seria um sucesso Imagina, absoluto, surpreendente, ou a gente não ia vender nada, né, e a gente acabou ficando bem no meio do caminho, né, a gente atingiu milhares de pessoas, aí. se a gente colocasse esse livro simplesmente na livraria, assim, sem falar nada, dificilmente a gente ia vender a quantidade que a gente conseguiu de apoiadores agora. Então, assim, o fato de ser uma campanha que, une, tantas pessoas e também mexe com essa coisa que os nintendistas do Brasil têm, né, de querer se unir, de querer fazer barulho, de se juntar por uma causa, ajudou muito, né. Então, assim, se fosse fazer de um jeito tradicional, vou escrever um livro, vou ver se tem alguma editora Uhum. interessada, ou eu mesmo vou financiar e vou torcer para vender aí 2, 3 mil exemplares. Não ia vender, cara. Não ia vender, porque nada dessas coisas vendem. Então, o sucesso eu atribuo, e aí é muito, eh, tem a ver muito com o sucesso do Coelho, em fazer as coisas que ele faz, em conseguir conversar com as pessoas e convencer as pessoas emocionalmente a se envolverem com aquilo, que foi um sucesso absoluto, muito mais do que a gente poderia esperar. E é lógico, com esse sucesso, né, vem a expectativa das pessoas, e com a expectativa das pessoas vem também a responsabilidade e a pressão, né, de É. fazer algo à altura do que as pessoas pagaram, e eu acho que agora não tem nem mais a ver com dinheiro, porque já faz tempo que você, por exemplo, Saulo, pagou, né, faz 1 ano e meio que você deu os dinheiro, você nem lembra quanto foi, esse dinheiro nem mais te fez falta, né, se for pulverizar ao longo de 20 Hum, meses, 18 meses, não é muita coisa, né, mas na época, pô, você tirou uma grana ali no final do ano, né, e foi. mandou pra gente, e você e milhares de pessoas. Eu Você também, tô esperando o meu. todos vocês. Então, assim, hoje o peso tá muito aí, que eu sei que não é mais sobre grana para as pessoas, é sobre: "Tá, eu não aguento mais esperar para ver esse livro Né, mas pronto, eu nunca quero fiquei ler". tanta Tudo isso que você expectativa tá pra ler um livro, cara. Nossa, é, eu e eu te garanto para vocês que não gostam de ler livros, que não é o tipo de livro tradicional que é só letrinha, tá. Então, assim, é um livro muito colorido, ele mais se parece uma revista que um livro, inclusive eu tenho sempre que lembrar o pessoal que tá fazendo comigo: "Gente, não é uma revista, é um livro. A gente tem que lembrar que isso aqui tem que parecer um livro também, mas ao mesmo tempo a gente quer que seja lúdico, quer que seja divertido, quer que seja, algo para você consultar quando você não estiver fazendo nada, você vai abrir: "Deixa eu ver isso aqui", sabe. Mas ao mesmo tempo, se você quer uma leitura profunda, você pode sentar lá e começar a ler da primeira página até a metade, você vai ler a história da Nintendo no Brasil, que é justamente essa rapaz. parte que está dando tanto trabalho agora, Aí, ó, né, que eu mensurei de um jeito muito, muito otimista, ou talvez muito amador da minha parte. que Inclusive, nada. eu já fiz livros e eu não deveria ter, especulado que seria fácil, mas eu achei que fosse. Eu achei que ia estar tudo na mão, todos os personagens estariam à disposição, que seria muito fácil, transcrever, editar, escrever e fazer o quebra-cabeça ali com dezenas de personagens, contando suas histórias, e a verdade é essa, assim, não é fácil, eu estou fazendo isso simultaneamente a outras coisas e cuidando do Imagino. restante do livro também, que são 250 páginas, né. Então, justamente a parte que eu achava que ia ser mais moleza é a que está dando mais trabalho, né, Na que é justamente pegar eu nem 50 anos consigo de história. imaginar o tanto de trampo que tem isso dar, eu não É, consigo, não tenho assim noção. se as pessoas, vissem eu trabalhando, iam falar assim: "Cara, deve ter um jeito mais fácil de fazer isso, ó, tem aí um monte de ferramentas de inteligência artificial que podem te ajudar a organizar isso aí". Eu falei assim: "Tá, mas assim, eu quero fazer do meu jeito, Hum. porque o meu jeito tem a ver com o jeito que eu trabalho", né. Uhum. E não é que assim: "Ah, não usei nenhuma ferramenta". Não, usei, cara, pra hoje, ainda bem, graças à tecnologia, qualquer, ferramenta consegue fazer transcrição de áudio muito bem.
né. Quando isso apareceu, tipo, 2017, 18, era muito ruim, para português era horrível, Uhum. transcrevia tudo errado. Hoje você coloca um áudio lá em português, em 15 minutos o negócio está lá todo transcrito, maravilha. Transcrito inclusive todas as partes que não devem ser transcritas, tipo barulho, o cara falando, Exato. repetindo palavras, essa coisa, não sai perfeito editado. Então assim, se eu fiz uma entrevista de 3 horas e meia com uma pessoa que nem está viva mais, que morreu, né, que foi o caso, eh, nessa nesse trabalho todo, tem uma entrevista incrível que a gente fez com um personagem que durou 4 horas e meia. Meu Deus. E aí ele faleceu recentemente, Caramba. e eu penso: "Putz, isso é muito mais importante do que era", porque é a última vez que o cara falou, são as palavras derradeiras dele sobre uma história que nunca ninguém mais vai saber. Então eu preciso cuidar disso com mais calma, então deixa eu Uhum. ouvir isso direito, deixa eu ouvir de novo, deixa eu editar esse negócio. E você imagina que cada entrevista que eu fiz, e foram mais de 60, elas têm em média 1 hora e meia, 2 horas. Meu Deus, Porque é morro de difícil. dó, tô morrendo de dó de você agora. É. Então, Não, e eu eu não só tô falando isso pra imagino. vocês ficarem com dó de mim não, mas Não, assim, a real é, eu tô com dó de mim, não, porque eu me coloquei não, num Pablo, peso. falando sério aqui agora, né, não, eu falei dó, mas foi no sentido de brincadeira, mas na verdade eu tenho é totalmente o oposto, tá? É gratidão. Ô, É. que É isso, ó, você pagou, eu gratidão. preciso te entregar esse livro em Não, mãos aí em Ribeirão Ma Preto, cara. mas eu acho que a diferença, Pablo, é que quando você faz um projeto desse e você é financiado, o projeto é financiado por milhares de pessoas, é porque essas milhares de pessoas, elas estão principalmente preocupadas na preservação dessa história. Então ninguém está desesperado pelo livro desde o início. As pessoas estão patrocinando uma ideia de que aquilo Isso. possa exato, existir. Sabe? De que aquilo possa ser preservado da forma como deve ser preservada. Porque uma exato. coisa é ó, todo mundo tem um tempo aqui, né. Foi alguém que você entrevistou de todo esse processo que faleceu. Cara, daqui a um tempo, pô, a gente não vai estar mais aqui, mas muito provavelmente a Nintendo vai estar aqui. Vai. É a E única certeza que a gente tem aqui é entendeu? É, Os é, dentistas vão estar aqui, e o meu filho provavelmente vai estar aqui jogando Nintendo com o filho dele. E ele mostrando vai o poder livro pra ele. né. exatamente, é isso, é sobre isso o É. livro, entendeu. Então é por isso que eu falo realmente gratidão, viu, seu Pablo? Então desencana um pouco aí. Eu sei que você está dando o seu melhor junto com a galera que está junto com você no projeto, então só falo isso, cara. Para resumir mesmo, assim, só gratidão e tô só ansioso, tá? É, Eu a gente tem pressa porque a gente quer mesmo, entendeu, e A faz parte, ansiedade é tem que ter. positiva, eu É. sei disso. Ó, nos últimos 6 meses, mais até, eu tenho escutado muito isso. Toda pessoa que eu encontro na BGS, na Gamescom, enfim, CCXP: "Cadê o livro?", "Estou ansioso", e eu falo: calma, né, Ah, calma, não". vá, fala, A mentira que você tá ansiedade é uma ansioso. pressão, mas é que assim, eu tô me pressionando também, e eu vou ser bem sincero com vocês, Léo e Saulo, assim, abrindo o coração, eu não aguento mais isso. Eu não posso passar Não, mais um ano eu imagino. trabalhando Exato. nisso. Eu quero viver, eu quero fazer outras coisas. Eu tenho um projeto muito legal que eu vou anunciar em breve, tomara, na Gamescom, a gente vai anunciar um projeto editorial incrível, que, sabe, espero que seja algo duradouro, na minha carreira, né. O Nintendistas era para ser um projeto rápido, one shot, só que aí tá, uma mistura de otimismo com, enfim, eu não vou nem falar outra coisa, assim, mas a gente esperava que a gente fosse resolver rápido, Uhum. por estar com tudo à mão e por a ideia estar muito fresca na nossa cabeça. E aí quando veio o apoio da galera, a gente falou: "Beleza, a gente vai fazer, porque agora a gente tem recursos para fazer, para imprimir esse negócio", que é cada vez mais caro imprimir um livro, entregar, pacotes nas casas das pessoas do Brasil inteiro é cada vez mais caro, né. Então a gente cobrou, por exemplo, um preço de correio, de frete de vocês, que não existe mais. Uhum. 1 ano e meio atrás. A gente vai subsidiar tudo isso, a gente vai tomar Exa um certo prejuízo nessa parte, porque a gente tinha uma expectativa diferente também, as coisas foram ficando mais caras, eu mas imagino. a gente realmente achava que seria muito mais simples de fazer. E não é porque a gente é muito detalhista, não é porque a gente teve muitos problemas pessoais, problemas técnicos, problemas da ordem de gestão mesmo, de projeto, de equipe, tudo isso, né, existiu. Inclusive me encorajaram a não falar muito sobre isso nas newsletters do Nintendistas, porque não é da conta de vocês. Tipo, ah, eu tive um problema pessoal grave, blá, não é, assim, não interessa.
não é que não interessa porque vocês não têm que saber, não, é porque o projeto tem que existir independente dessas coisas. Não porque vocês pagaram, mas porque a gente se comprometeu, né? Uhum. Assim, o fato de vocês pagarem é o bônus, assim, vocês validaram essa ideia maluca de escrever um livro tão grande e vocês querem ver isso pronto e agora estou produzindo esse livro. Só que a verdade é essa, dá muito mais trabalho do que a gente pensava, porque a gente não quer que eu não quero ouvir reclamação, eu só Não quero ouvir vai, elogio, da minha parte você né. pode ter certeza. Então, mas vai sair erro, não tem jeito, são 250 páginas de texto, vai Mas sair uma Ma coisinha escrita Mas errado. também eu tenho certeza que também vai ser um episódio muito marcante para a vai. comunidade Nintendo no Brasil, Ah, entendeu? E Vai eu tomara. ser estarei e eu muito muito marcante, orgulhoso de fazer parte dessa história, cara, por isso que eu vai ser Sim. falei de muito fazer, eu tô marcante. muito Os nomes de orgulhoso. vocês vão estar lá, Sim. impressos no livro, as fotos de alguns de vocês vão estar lá, Uhum. vai ser lindo, maravilhoso. E assim, eu só posso prometer o que está ao meu alcance, eu não posso garantir que todo mundo vai gostar, que as pessoas vão achar que, eu esperava outra coisa, esperava Hum. mais. Sim, eu tô com um problema de excesso de conteúdo nesse momento, eu tenho uma quantidade limitada de páginas, se eu pudesse eu aumentava essa quantidade limitada, mas assim, hoje eu sei que eu vou no final, assim, de toda essa operação de edição e transcrição, eu vou ter um troço tão grande, né, que eu vou ter que ilustrar, eu vou ter que pôr fotos para ilustrar cada um daqueles momentos. Uhum. Falo assim: "Ferrou, vou ter que cortar metade, porque não vai caber". Por mais que eu Nossa. quiser por quê? Porque tem uma outra parte do livro enorme que está ocupando isso aí, que deu um trabalho também do cão. Essa parte dos 500 maiores jogos Nintendo é uma loucura, né, a gente fez as pessoas votarem, e a gente fez umas matemáticas malucas, daí então um abraço para o Fábio Santana, né, que me ajudou, nessa parte, e todo mundo que escreveu, cara, assim, eu praticamente consegui resgatar, 85% das pessoas que já escreveu na Nintendo Olha que Road. da hora, Caramba, que Escreveram legal. que textos da para isso hora. aqui, e gente que nunca escreveu na Nintendo Road, tipo o BRKS Edu, né, escreveu um texto lindo, Olha o né, que tá lá spoiler. no top 5, né. Legal. Então, assim, entre essas coisas, assim, eu quero que todo mundo pegue e se surpreenda. Por isso que, aí, encerrando o assunto, eu tenho esse problema que eu prometo que na newsletter a gente vai mostrar coisas, teasers, vamos mostrar, mas ao mesmo tempo eu queria tanto que fosse uma surpresa a cada página. Se eu começar a mostrar um detalhezinho aqui, um negócio aqui, se eu falo: "Ah, o top 10 foi isso aqui, olha, vai ter essa história em quadrinhos aqui, incrível, exclusiva, olha essa foto", começa a perder a graça, você fala assim: "Ah, já vi, já vi, já vi", e eu sei que tá todo mundo ansioso. E Então vamos e segurar. e com esse grau, então, de ansiedade e gratidão, por isso que eu tô frisando, a gente chega, então, ao final desse episódio de Nintendo aqui no Buzz Pod Nerd, do nosso papo nerd com essas duas figuras aqui, que eu admiro bastante e curto muito o trabalho de ambos. Então, senhor Léo, meu querido, gratidão de ter aceitado o convite, é sempre bom aí ter seus pitacos aqui com a gente. Valeu. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui. Falar de Nintendo e me incluir na conversa já me deixa feliz, né. Com o Pablo aqui então, pô, é para entrar para minha É, coleção de momentos em que eu pude estar conversando sobre Nintendo com o Pablo Miyazawa, né. Porra, não, não, que honra minha, cara. Porque não. se o Léo de 12 anos de idade que lia lá o Nintendo World ficasse assim: "Pô, cara, Tamo junto, você Léo. deu muito certo na vida, Tamo tá?" junto, Léo. É exatamente essa sensação, É assim. isso, muito E bom. já puxa esse gancho pra você, então, grande Pablo. Gratidão, né, por ter aceitado, né, esse meu convite. Eu fico buzinando muito o Pablo no Instagram. Agora você tem meu WhatsApp, me chama Né? por lá, porque Ah, Instagram eu nem olho. né? Ô, Léo, só pra você, eu buzino na orelha até no LinkedIn agora. Eu tô buzinando na orelha do Pablo. Pode buzinar, você, cara, eu Né? e você, Léo, a gente tem uma gratidão, uma dívida de gratidão com vocês, né, e assim, eu tenho, dito, inclusive eu e o Trivela, a gente fala muito sobre isso. A melhor parte desse processo todo, além da gente rever todo mundo e relembrar a história, é ter esse contato tão próximo com essas pessoas que fizeram parte da nossa história indiretamente, os Uhum, leitores da Nintendo World, as pessoas que conheciam a gente quando a gente era molequinho, né, quando não tinha barba na cara, né? estava lá fazendo a revista sem pensar que tinha gente lendo aquilo, né, e vocês estavam todos lendo, e hoje vocês estão aí apoiando o nosso Vocês projeto, né, marcaram a uma melhor geração, edição. cara. Vocês marcaram uma E a gente geração. nem sabia, cara, foi tudo tão na inocência, eu estava simplesmente fazendo o que eu tinha que fazer, né. Então é por isso E que é eu falo, aquela coisa, meu. e daí perduramos, estamos aqui e a gente está muito feliz de ter contato com vocês, poder chamar vocês de amigos,
né, os nintendistas, todos esses aí que eu tô tendo contato, e eu tô falando com tantos, né, nos últimos tempos, né, não só apoiadores premium, mas todo mundo, né, que vem falar e vem esperar, para mim tá sendo, muito melhor do que eu poderia esperar. E no fim, gente, quando o livro estiver na mão de vocês, eu estiver fazendo outra coisa, a memória que eu vou ter não é desses momentos de sofrimento fazendo, e sim os momentos positivos, momentos muito legais de ter encontrado essas pessoas que fizeram parte da minha história e eu nem sabia, tá. Hum, E eu vou só dar uma palhinha aqui e mostrar para vocês uma coisa que, eh, essa opa. edição aqui, autografada pelo Miyamoto, ela ainda vai ser sorteada entre os apoiadores Early Birds, que a gente Ah, prometeu, tá. A revista ainda está nas minhas mãos, como vocês podem ver. O autógrafo tá aqui, e a gente não sorteou ainda, e essa vai ser provavelmente a última coisa que a gente vai fazer. Quando o livro estiver pronto, a gente vai fazer isso aí, esse sorteio entre as pessoas que Mano, apoiaram o projeto no primeiro fim de semana, tá. Então, fica essa dica aí. Tem outras coisas também que a gente prometeu, tipo um trailer do documentário, vou entregar. Só não prometo ó, quando. Tudo vai ser já. entregue, tudo vai ser feito, mas hoje eu só preciso dormir, cara. ô Já Pablo, eu nunca tive a oportunidade de agradecer, né, mas eu quero agradecer por esse detonado aqui de Pokémon Red Blue, porque eu fiquei 3 meses preso sem saber como é que eu entrava em Saffron, e eu só descobri por causa do seu detonado quando eu era Você pequeno, jura, cara? então juro, eu Puta, juro. que Então isso aqui bom. foi extremamente importante e eu tenho certeza que muita gente também ficou preso e só conseguiu avançar no jogo por é. conta do detonado da Nintendo World. Então, Cara, muito nessa época a gente obrigado. pensava: "Putz, seria tão legal se a gente pudesse publicar o detonado numa edição só e tal, né", mas era impossível. Mas esse detonado do Pokémon, inclusive, fazendo aqui um final de história, foi engraçado porque a gente sabia que Pokémon era uma febre, e aí, dando um ano de revista, eu falei: "Não, precisamos fazer detonado de Pokémon", um jogo que foi lançado em 96, né, a gente vai fazer o detonado em 99. E eu comecei a jogar sem nenhuma pretensão, me apaixonei por aquilo no primeiro minuto, falei: "Não, eu que vou fazer, claro que eu vou fazer", né. Daí eu não sabia o tamanho da encrenca, eu tinha o guia oficial da Nintendo para me ajudar, né, aquele inclusive que acompanhou os pacotes, tal, eu tinha aquele guia, então eu podia usar os mapas, mas eu falei assim: "Não é a mesma coisa, eu preciso contar a história, eu preciso explicar". E eu fazia, né, e falava: "Putz, será que alguém vai ler isso aqui? Será que" eu capturei cada uma dessas telinhas daí, eu joguei, o com o Super Game Boy conectado no nosso No Super computador que tinha uma placa de Da captura, hora. eu capturava cada telinha e joguei tudo de novo. Nossa. E esse cartucho que eu usei, que é o cartucho azul da editora Conrad, é o cartucho que tinha 151 Pokémons, cara. É o Já tinha um cartucho que 1000. tinha o 1000, que eu fui Caramba. buscar num evento, que eu participei. Aí eu capturei tudo isso, pô. Nossa. Eu fui a um evento da Nintendo, eu estava de Hum. férias, fui pra Disney com a minha família, e aí, estava rolando aqueles Pokémon Tours nos shoppings. E eu fui lá, falei: "Eu vou lá". E eu fui, e era um torneio de Pokémon. E eu não sabia, e aí eu participei do torneio, e eu ganhei o 1000. Eles transferiram o 1000 para o meu cartucho, me deram um Caramba. certificado, eu perdi o certificado Ah, infelizmente. E esse cartucho Pokémon azul se perdeu também, e ele é o único cartucho do Brasil que tinha 151 Pokémon. nossa. Muito E legal. eu adoraria saber onde está isso, então se tá com você aí que está assistindo, devolva, né, eu não tenho nenhum jogo Pokémon aqui comigo, mas foi um puta orgulho e eu comecei a ouvir Legal. recentemente que as pessoas usaram realmente esse detonado e tal, e alguém Aí, falou: viu, "Meu, esse aí besta? foi o É porque primeiro detonado de Pokémon do Brasil", eu falei: "Como assim, cara?". é porque, assim, o Pokémon foi lançado nos Estados Unidos em 98, apesar de chegar em 96 no Japão. É Em isso, 98. 99, se É. eu não me engano, foi a febre aqui. Foi. Então, todo mundo lia qualquer coisa de Pokémon. Eu tenho olha, a quantidade de gente que leu esse detonado sem nunca ter jogado o jogo na vida, só pra ter uma experiência Pokémon, não tá escrito. E não só isso, né, tinha a Pokéagenda aí também, né. Uhum. Tinha a Pokéagenda e, inclusive, essa Pokéagenda é uma das coisas mais preciosas Eu que na digitei tudo época. isso, vocês acreditam que eu digitei letra por Meu letra? Eu Tá Deus. aqui, copiei do ó, guia a oficial Pokéagenda digitando. completa, dizendo em qual level cada Pokémon aprendia cada técnica. Meu amigo, Tem noção disso? Tudo que cada um dos Pokémon aprendiam, cara. eu Isso vou quero daqui é uma das coisas mais preciosas dessa época, mas eu entendeu? quero te Tipo, mostrar são um erro, vira tesouro. a página, põe a primeira página aí. As Da curiosidades. Olha Pokéagenda? olha o Ivisauro. Ah, ele tá duplicado, né? É, Aqui, ó, então, foi um problema de duplicou link a de edição. imagem, cara, você acredita? Eu fiquei tão mal com isso,
Quando Mas saiu. eu acho que ninguém esquentou muito, não. Ah, alguém mandou uma carta reclamando, sim. Um Não, outro Pokémon que Mas, saiu roxo, mas eu acho. a sorte é que os fãs do Bulbasaur são muito menores do que os fãs de Charmander. Se você fizesse isso Se aqui fosse- com Charizard, ia dar um problema sério. O meu inicial sempre foi o Bulbasauro, cara. Eu Os fiquei fãs chateado pessoalmente. Falei: Ah lá. "Porra, justo esse", mas Eles não foi culpa de existem, ninguém. mas é bem menos, né. Pois é. Meus Valeu. queridos, então Obrigado por tudo, gente. chegamos ao final. Brigadão novamente, Pablo. Léo, brigadão mais uma vez. E claro, também eu preciso agradecer que você que ficou até o final aqui do episódio, escutando esses loucos falando aqui na orelha de vocês. Gratidão, então, pela sua audiência. Só aqueles recadinhos básicos. Caiu de paraquedas nesse episódio em qualquer uma das plataformas, tanto de áudio quanto de vídeo. Dá uma forcinha lá pra gente, se inscreva aí nos nossos canais, nos curta nas nossas redes sociais e, claro, visite nosso blog www.banspodnerd.com.br. E com isso, como eu sempre digo, nós vamos ficando por aqui. Fiquem bem e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.